Capítulo 131. Derramamento de sangue. Oh meu! Qual é o problema? Como minha reputação caiu? Os jogadores do Kyoryuger ficaram todos confusos. Eles imediatamente se viraram para olhar para Anxiao, apenas para encontrá-lo olhando em sua direção com uma expressão de indiferença. Desta vez, não importa o quão estúpidos eles fossem, eles podiam descobrir o que estava acontecendo. Eles observaram curiosa e desconfiada de lado. Sliceop estava extremamente preocupado. Como ele saberia que tais ações causariam a infelicidade de Black Panton? Não era normal que as guildas acumulassem recursos no jogo. Porque esse NPC era tão inteligente. A reputação conquistada nesses poucos dias se foi, e até caiu um pouco. Os membros ao seu redor olharam para ele com desaprovação. Era tarde demais para se arrepender de Sliceop. Ele podia sentir que sua autoridade como líder havia diminuído um nível. Ele estava preso em uma situação muito difícil e só poderia sair rapidamente de cena com seus homens. Os jogadores ao seu redor ficaram perplexos. Eles não sabiam por que como anteriormente arrogante Kyoryuger se encolheu em questão de segundos. Já de Grensky pensava que Kyoryuger tinha medo de seu território celeste. O que está acontecendo? Quando minha guilda se tornou tão legal? Sem ninguém mais bloqueando o caminho, os jogadores perceberam que havia uma missão com prêmio. Eles finalmente perceberam o motivo do Kyoryuger. Eles ficaram cheios de justa indignação, pois isso era totalmente injusto. Olhe para eles tentando reivindicar todo o pool de prêmios, bruto. Depois de travar uma cruzada contra Kyoryuger, os jogadores então voltaram seu foco para a missão da premiação, ficando cada vez mais atraídos por ela. Todos aceitaram a missão, todos querendo uma fatia daquele bolo enorme. A premiação lentamente ascendeu a mais de 500.000 XP, e para aqueles jogadores, era simplesmente uma soma impensável, a ponto de apenas pensar nisso os faria parar de respirar. Havia apenas 5 pessoas que teriam direito às recompensas do pool de prêmios. A classificação dependeu da energia despendida. Comparado com o número de participantes, 5 era sem dúvida um número pequeno. Mas o problema era que todos pensavam que seriam os sortudos. Mesmo que fosse quase tão improvável quanto ganhar na loteria, ainda havia aquele vislumbre de esperança que brilhou em seus olhos. Se eles fossem escolhidos, seria como ganhar na loteria. Os jogadores nem chegaram ao ELV10 ainda. Sua força de combate era extremamente baixa, mas o bom sobre eles era que não tinham medo da morte. Com uma pistola, eles podem causar um pouco de dano. Pelo menos com todos ao redor, eles poderiam combinar seu poder de fogo. Foi por isso que Anxiao pensou na missão. A floresta da Vila Bigorna era vasta, e a enorme quantidade de informações na rede negra ajudava a marcar a rota exata das tropas de evacuação da organização germinal. Todos chegaram ao local onde estava marcada a armadilha. Os jogadores se uniram e se espalharam para uma emboscada. Entre eles, os jogadores do beta fechado eram obviamente preferidos como companheiros de equipe. Claro, aqueles com uma guilda seriam os mais vantajosos. O trabalho em equipe era a melhor vantagem que se poderia ter. Todos sabiam que confiar apenas nos próprios esforços nunca colocaria ninguém na lista. Maplimon estava um pouco abatido. Cada jogador tinha uma equipe. Ela estava apenas um passo mais lenta e não conseguiu encontrar ninguém para se associar. Anxiao percebeu e ligou para Maplimon. Ele pegou seu rifle de precisão modificado, bem como vários cartuchos de munição, e o entregou a Maplimon. Vou te emprestar esta arma, fique ao meu lado. Maplimon colocou as 2 mãos sobre a boca minúscula em surpresa com um olhar fofo de choque. Ela havia pensado que esse era o benefício de desencadear a busca secreta. Mas ao ver as características do rifle Sniper, ela ficou presa em uma posição difícil. O rifle de precisão exigia um atributo de pelo menos LV.1 em Sniper. Maplimon fez becinho. Mas eu não sei como usar isso. Sublinhado Black Panton transmitiu a habilidade Sniper para você. Você quer gastar 2.000 XP para aprender? Sublinhado Anxiao não ensinou aos jogadores essa habilidade de atirador. Maplimon ficou chocado e feliz ao mesmo tempo. Ela concordou sem pensar 2 vezes. Já que Maplimon era digno de treinamento, Anxiao naturalmente se tornou tendencioso em relação a ela. Claro, isso era um segredo entre eles. Se outros jogadores acharem que isso é injusto, o que eles podem fazer a não ser conter suas reclamações. Nesta sociedade materialista, as pessoas sem recursos não tinham voz.
Ponto. Uma rajada de vento assobiou pela floresta. Todos os jogadores da emboscada tinham rostos nervosos, mas animados. Foi a primeira batalha para muitos deles. Jade Grensky trouxe os membros do território Ski para se camuflarem na floresta. Era imprescindível para ele obter um dos 3 primeiros prêmios da missão Pool de Prêmios. Ele pensou consigo mesmo, meu maior rival deveria ser matar todos. O primeiro lugar deve ser qualquer um de nós. Por outro lado, Sliceopa ainda estava extremamente preocupado com a extrema queda na reputação de Anxiao, mas a missão ainda precisava ser concluída. Ele deu uma olhada em seus desanimados membros da guilda. Não pense muito. Apenas termine esta missão primeiro. Não podemos permitir que os membros do Ski Territory fiquem à nossa frente. A passagem do tempo foi como uma faca afiada, matando qualquer calor na atmosfera. Anxiao tirou o relatório que obtivera da Darknet. Ele deu uma última olhada. Havia 2 executivos de combate nas tropas de evacuação, Freire e Seiber. Os 2 já haviam feito parte do mesmo esquadrão de elite do exército, cada um com mais de 30 LV, mas não era uma ameaça para ele. O som do motor veio de longe. O scanner eletromagnético do rifle de precisão mostrou as tropas da organização germinal em seu radar. Anxiao reorientou sua visão, tornando-se extremamente alerta. Maplimon seguiu cada palavra e ação de Anxiao, esparramado no chão com o rifle de precisão. De repente, Anxiao parecia ter desaparecido. Ele estava claramente bem na frente dela, como ele poderia ter desaparecido de sua visão? Isso a deixou muito desconfortável. Sublinhado, você entrou no estado Stealth. Estatísticas de agilidade mais 8%. Seu próximo ataque terá um efeito de ataque furtivo. Você inseriu a estatística de objetivo constante. Seu próximo tiro tem mais 15% de poder de tiro. Sublinhado, Night Stalker concedeu a Anxiao muitas habilidades ocultas e, acompanhado de sua vontade flamejante, qualquer um atingido seria destruído. Houve a Little Fling da Ger no passado. Hoje é meu golpe mortal. Isso parece tão bom. Esta cena foi preparada especialmente para os executivos. Anxiao prendeu a respiração e mirou firmemente como um caçador paciente esperando sua presa. As tropas de evacuação da organização germinal entraram na armadilha e foram quase imediatamente apanhadas desprevenidas pelas muitas armadilhas para animais armadas. Mas eles também ficaram intrigados com as armadilhas para animais. Isso era realmente uma armadilha. Se isso não fosse uma armadilha, quão feroz era a besta na área para exigir tantas armadilhas para animais? E se isso fosse uma armadilha, quem seria estúpido o suficiente para usar armadilhas de animais para lidar com uma força armada? Era tão óbvio também. Freire, o maestro, sentiu que algo estava errado. Ele disse no interfone, cuidado. Existe a possibilidade de uma emboscada. Implante varredores de minas. As tropas retardaram seu avanço. Carregando os detectores de metal, os caça-minas os alcançaram. A organização germinal vinha mudando suas bases em operações massivas e muitas tropas foram interceptadas. Seus inimigos não eram apenas das 6 nações. Havia outros inimigos em busca de vingança, aproveitando sua situação atual. Quando o Germinal ainda era forte, esses inimigos não ousavam fazer nenhum movimento. Mas agora que encontraram uma oportunidade tão boa de vingança, todos ficaram animados. Freire e Seiber foram pegos em uma emboscada durante sua jornada, e todos eles aumentaram muito o estado de alerta desde então. Bip bip bip. Os detectores de metal brilharam em vermelho, indicando que havia minas subterrâneas. Ao mesmo tempo, os batedores também encontraram traços de atividade humana. A expressão de Freire ficou sombria. Emboscada inimiga à frente. Assim como as tropas germinais estavam varrendo o campo em busca de minas, os jogadores que estavam escondidos nos arbustos também avistaram o inimigo. Os soldados germinais, fortemente armados e os veículos blindados pareciam formidáveis. Os jogadores não ousaram irritá-los. Mas ao menor pensamento do enorme pool de recompensas, os jogadores foram incapazes de resistir. Alguns pularam imediatamente dos arbustos, disparando suas pistolas de longe. Os soldados germinais normalmente queriam se espalhar e se esconder, mas perceberam que as balas dos inimigos estavam quase indo para o espaço sideral. A mira deles era tão ruim. Contra-ataque. As tropas germinais responderam ao fogo sem hesitação. As submetralhadoras dispararam,
As metralhadoras dos veículos blindados rugiram e algumas armas pesadas também puderam ser ouvidas. A feroz artilharia instantaneamente despedaçou os jogadores que corriam em sua direção. Capítulo 132 Um Deus da Morte. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Que diabo é esse dano? Eu morri instantaneamente quando a explosão me atingiu de raspão. Minha XP caiu drasticamente. A primeira leva de jogadores eliminados morreu tragicamente, deixando o resto dos jogadores maravilhados com o poder de fogo da organização germinal. Sliceop cerrou os dentes. O requisito da tarefa é atingir o maior dano. Não importa se você morrer, apenas cause dano. Vai. A pena para morrer no Galaxy não era leve, para dizer o mínimo. XP foi deduzido proporcionalmente ao nível de um jogador, e o jogador só poderia ser revivido até um máximo de 10 vezes em 6 dias. A cada morte, o tempo de espera antes do próximo avivamento aumentaria. Após atingir o limite, haveria um banimento temporário do jogador. Apesar de tudo isso, valeu a pena morrer uma ou duas vezes, pelas missões do prêmio. Os jogadores do Território do Céu também tiveram os mesmos pensamentos, e todos os outros jogadores seguiram o exemplo e destemidamente, embora sem tato, atacaram os soldados germinal, dando-lhes um choque. Todos esses inimigos estão correndo para morrer? Cyber ficou surpreso. Ele nunca tinha visto um exército tão destemido, como uma matilha de lobos famintos, morrendo de vontade de pegar um pedaço deles. Seu espírito e impulso eram impressionantes, mas em termos de habilidade de combate, eles eram vergonhosamente patéticos. Eles são apenas uma multidão heterogênea, vamos satisfazê-los, já que eles querem tanto morrer. Freire bufou e prontamente comandou as tropas ao redor. Como havia minas enterradas na floresta, as tropas germinais pararam seus veículos blindados e começaram a usá-los como base temporária para seus contra-ataques, matando vagas de jogadores com facilidade. Merda. Não consigo nem tocar neles. Já morri 2 vezes. Droga. As tropas germinais estavam dominando a luta. Os outros jogadores estavam sendo massacrados, mas se recusaram a desistir na esperança de causar algum dano para reivindicar as recompensas da missão. Vou dar-lhes uma surpresa. Cyber sorriu. Ele não viu absolutamente nenhuma ameaça desses inimigos. Ele estava ansioso para brincar com eles. Freire franziu a testa ligeiramente. Não enlouqueça, estamos com pressa. Sempre sou rápido com minhas matanças. Cyber saltou do veículo blindado. Com seus fortes atributos físicos, tudo que ele precisava era de um leve empurrão com os pés no chão, e ele estava correndo em direção aos jogadores como uma bala de canhão. Seu pé pousou em um jogador e instantaneamente fez com que o peito da pobre alma desabasse antes que o jogador fosse lançado voando, batendo contra uma árvore com uma explosão de sangue e carne. Os atiradores não causaram dano a Cyber, já que ele se esquivaria antes que eles pudessem mirar. Mesmo se algumas balas atingissem, não seria nada além de danos de um dígito. Cyber saiu em uma matança como um tigre entre as ovelhas, e os jogadores tentavam desesperadamente recuar. No entanto, Cyber iria alcançá-los e matá-los antes que pudessem reagir. Muitos tentaram avaliar as estatísticas de Cyber. Sublinhando Cyber. Nível. Classe. Nível de ameaça, extremamente fatal. Sublinhado outro cara extremamente fatal. Ninguém sabia o que esse nível de ameaça significava até este momento, mas o contraste no nível de habilidade era aparente. A força de combate de um personagem de alto nível era realmente para ser temida. Black Phantom e Cyber têm quase a mesma força de combate. Esse pensamento passou pela mente de muitos jogadores. Cyber estava coberto com o sangue de seus inimigos, como uma besta devastadora. A cena parecia tão realista que assustou alguns dos jogadores mais tímidos, que rapidamente ajustaram os gráficos para o modo PG para reduzir o sangue. Alguns ativaram a função de gravação para capturar essa cena altamente sangrenta. Um jogador em pânico caiu, e Cyber, no meio de sua matança, riu enquanto começava a esmagar o pobre jogador como uma barata. De repente, o sangue jorrou do peito de Cyber, e um buraco enorme apareceu no lugar onde o coração de Cyber deveria estar. Cyber parou de se mover, seu rosto todo congelado. Então, ele desabou e caiu no chão sem fazer barulho. Ele está morto. Ele acabou de ser morto com um tiro. Todos ficaram em estado de choque e confusão. Como o inimigo monstruoso sanguinário foi derrotado em uma fração de segundo. Então,
O zumbido da corrente elétrica de um rifle de precisão veio ao alcance da voz. Jadgrinsky, Sliceop e todos os outros jogadores que ainda estavam vivos olharam unanimemente na direção do rifle. Todos se lembraram que era mais ou menos onde Black Phantom estava acampando. Este sniper foi feito por Black Phantom. Mesmo um inimigo tão cruel foi morto por Black Phantom com um tiro. Todos os jogadores ficaram boquiabertos de descrença. Black Phantom também era extremamente fatal em termos de nível de ameaça, mas era muito mais fatal do que Cyber. Black Phantom estava obviamente em um nível mais alto que o Cyber, mas ainda era incrível que o temível Cyber fosse morto com um único tiro. Anchial deixou uma impressão misteriosa e incomensurável em todos. Nada era mais assustador do que um assassino que podia matar instantaneamente suas vítimas. Cyber é muito forte em termos de atributos de energia. Como ele poderia ter morrido instantaneamente? Freire ficou chocado. Este tiro parece familiar. A habilidade de matar instantaneamente um super-humano. Apenas uma pessoa é capaz de fazer isso. O rosto de Freire mudou imediatamente. Deve ser o fantasma negro nível fantasma da sociedade do Pacto de Sangue. Maldição, porque um monstro de alto nível está encontrando problemas conosco. Eu pensei que ele só caça recompensas. A reputação de Black Phantom o precedeu no mundo subterrâneo nesses 2 meses por causa de suas incríveis estatísticas. Ele matou Tirajing Bolt Bajin em um instante. Até, o famoso demônio invisível estava fugindo de Black Phantom para salvar sua vida. Não foi à toa que Black Phantom ganhou fama como o melhor assassino da sociedade do Pacto de Sangue e seu nome começou a inspirar medo em muitos. A organização Germinal deu um comando há muito tempo, pedindo a seus membros que evitassem conflito direto com o Fantasma Negro. Seria problemático lidar com esse tipo de super-assassino, mesmo para grandes organizações. Freire queria recuar e ordenou sem hesitação. Recuo de todas as forças. Era tarde demais. Anchial ativou o disruptor EMP que havia enterrado. Alguns dos veículos blindados das tropas germinais estavam ao alcance efetivo do disruptor e quebraram imediatamente, estalando e chiando com a eletricidade. 1/3 dos veículos teve a sorte de estar fora do alcance efetivo. Freire foi um deles. Freire não se incomodou com o resto das tropas. Ele sabia que precisava recuar. Nem pense em escapar depois de entrar na minha vista. O esmalte de Anchial estava tão frio quanto o gelo congelado enquanto ele ativava um determinado programa. Tendo nivelado o máximo, programação básica, Anchial poderia ligar a maioria dos sistemas de controle mecânico ao seu computador. 3 placas metálicas estavam dispostas em um local a 300 metros horizontalmente das tropas germinais. De repente, todos eles se abriram a partir do centro e começaram uma série de autodobramento, formando uma metralhadora pesada de cano múltiplo, com a placa de metal como base da bateria. Essa era a bateria portátil dobrável que Anchial havia enterrado antes. Eles eram equipados com sistemas de disparo automático e a munição carregada era altamente explosiva e podia perfurar a blindagem. O campo de tiro tinha um raio de 500 metros. A bateria portátil era um dos novos projetos de Anchial. Era o produto de uma mistura de várias tecnologias, uma bateria fixa combinada com tecnologia de dobramento e muitos outros designs. Anchial havia se esforçado muito e falhado inúmeras vezes antes de chegar ao modelo final, o que era muito útil. Ele poderia ter chegado a algo semelhante ao fundir ideias diferentes, mas inventar o forte sozinho o salvou de usar XP à medida que Anchial aprendia mais e mais projetos. Ficava óbvio que ele era capaz de compreender a funcionalidade e o uso do conhecimento. Nos últimos 2 meses, ele já comprou os últimos 3 tipos de conhecimento básico que ainda não tinha adquirido nos campos um pouco mais amigáveis. Eles foram: conversão de energia básica, termodinâmica básica, acústica básica. Aprender todos os 15 tipos de conhecimento básico foi uma façanha, mesmo para alguns jogadores de nível completo, sem mencionar jogadores abaixo do nível 40. A metralhadora de vários canos apontada para as tropas germinais, que estavam a algumas centenas de metros de distância, automaticamente, aqueceu por um segundo e disparou. A violenta tempestade metálica explodiu em pedaços todas as árvores no caminho, e os veículos blindados das tropas germinais imobilizadas não puderam escapar do mesmo destino. Não houve nada além de gritos de agonia e explosões como fogos de artifício. O custo de uma pequena porta dobrável para a bateria era alto, assim como a munição.
As guerras travadas por mecânicos eram todas caras assim, mas com fundos suficientes, os mecânicos eram capazes de ter poder de fogo dominante. Somente um cara rico e cheio de recursos como Anxiao foi capaz de utilizar plenamente as habilidades de um mecânico. O poder de fogo da torre e da bateria deu ao resto dos jogadores um grande choque, mas este choque rapidamente se transformou em uma mania sobre Anxiao. Então, é assim que os mecânicos lutam. Um cara assolando contra todo o exército. Ele é muito forte. Anxiao também não parou, ele começou a atirar nos inimigos um por um. Ele sorriu ao ver a empolgação entre os outros jogadores. Ele não teve que usar a torre de bateria contra a pequena tropa germinal, mas o fez de qualquer maneira para demonstrar o poder destrutivo da mecânica. No entanto, as aparências enganam. Quando os jogadores pesquisassem sobre o custo real para jogar como um mecânico, eles encontrariam a dolorosa verdade por trás dessa vocação, usando Ona para criar felicidade, GTFO se você não tiver dinheiro. A mecânica seria muito fraca nos primeiros jogos porque a maioria era pobre. Com a maioria dos inimigos derrotados, o resto dos jogadores percebeu que era o melhor momento para causar dano extra e todos começaram a correr para atacar o exército. Maplimon também começou a atirar. Sua mira de franco-atirador estava equipada com detector de eletromagnetismo e assistência de mira, então quase todos os seus disparos podiam atingir os soldados germinal. Ela ganhou impulso sua produção de danos ficou estável. Embora as cenas de batalha realistas fossem muito sangrentas para Maplimon, ela se acostumou com isso rapidamente, pois teve experiência com cenas sangrentas de outros jogos. Além disso, ela poderia alterar a configuração do jogo para tornar os gráficos menos sangrentos. Anxiao atirou nos joelhos de Freire, mas salvou sua vida. Então, ele mudou para o Raid Falcon e começou a eliminar os soldados germinal restantes a uma taxa muito mais eficiente do que os jogadores normais. Um tiro, uma morte. O som dos tiros cessou gradualmente, a batalha havia chegado ao fim. Muitos pareciam querer assistir mais. O paralisado Freire não se incomodou com sua própria agonia, mas olhou para a multidão de jogadores em estado de choque. Ele estava observando a batalha, com muito cuidado e notou que muitos dos jogadores, que haviam sido mortos antes, voltaram. Eles são zumbis ou quê? Freire estava confuso. Anxiao, vestido de preto, apareceu. Os jogadores começaram a se acalmar, apesar da empolgação. Ele ficou na frente de Freire, agachou-se e olhou nos olhos deste, que estavam cheios de choque e raiva. Para onde vocês estavam indo? Black Panton. Germinal nunca vai deixar você escapar. Freire ficou furioso. Você entendeu errado. Anxiao arrastou Freire sem expressão para a floresta pelo colarinho. Pouco depois, gritos de gelar os ossos puderam ser ouvidos. Não era difícil imaginar que Freire estava sendo torturado e todos sentiram um arrepio na espinha. Depois de 10 minutos, a gritaria finalmente acabou. Anxiao reapareceu, mas sem Freire. Ele limpou as mãos do sangue com um pano. Ele olhou ao redor e viu que todos os olhos estavam sobre ele. Agora que tinha as informações que queria, estava livre para encerrar a missão. Todos os jogadores receberam uma notificação simultaneamente. Sublinhado, Huntdown Germinal, foi concluído. O prêmio Paul tem 520.000 XP. Classificação de saída de dano, no 1, Maplimon, solo, no 2, Jade Grensky, equipe, no 3, Sliseup, equipe, no 4. O Paul de recompensa será alocado 30%, 25%, 20%, 15%, 10% de XP de acordo. Sublinhado. Todos ficaram chocados. Ninguém esperava essa classificação. Ela ultrapassou o território do céu e matou todos, atingindo o placar com saída solo. Incrível. Quem é Maplimon? Ela é uma jogadora profissional, eu nunca tinha ouvido falar dessa identidade antes. A multidão estava ficando louca. Capítulo 133. Mecânicos são tão poderosos. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Jade Grensky e Sliseup ficaram chocados. A produção de um jogador solitário era realmente maior do que a de uma guilda. A XP ganha por uma equipe teve que ser dividida igualmente entre os jogadores, mas Maplimon poderia manter as centenas de milhares de XP para ela. O que isso significava era extraordinário. Em um instante, ela ultrapassou todos os jogadores para manter uma liderança segura, e isso incluía os outros planetas novatos.
Maplimon ficou chocada com seu sucesso inesperado, seu rosto cheio de descrença enquanto olhava para a barra de EXP na interface. Ela havia usado um rifle de precisão com saída firme e estável durante a batalha e não esperava que emergisse como a melhor jogadora. Ela conhecia bem suas limitações. Isso só foi possível porque ela confiou totalmente no Black Phantom. Obviamente, esse era um benefício que advinha do desencadeamento da busca secreta. Maplimon tomou uma decisão. Ela teve que persistir em desenterrar a busca secreta. Black Phantom era um ajudante poderoso, então ela tinha que manter uma boa relação com Black Phantom. Anxial voltou para o carro e Maplimon imediatamente devolveu o rifle de precisão. Alguns jogadores o seguiram e ficaram surpresos ao perceber que Black Phantom estava realmente interagindo com Maplimon em termos próximos. Jadgrinsky reagiu imediatamente. A uma busca secreta. Ela é tão sortuda. Todos olharam com inveja para Maplimon. Maplimon não estava acostumada com a atenção da multidão, então ela corou e se escondeu no carro. Anxial viu isso, mas não afugentou ninguém. Em vez disso, ele começou a dirigir seu carro de volta para Bighorn Village. Os jogadores não tiveram escolha a não ser seguir a pé. Enquanto dirigia, Anxial percorreu o fórum. De repente, uma nova postagem foi colocada no topo do fórum, a capacidade de combate de um NPC de alto escalão. Ao clicar na postagem, a cena da batalha que acabou de ocorrer apareceu na página. Alguns jogadores enviaram seus vídeos gravados. As tropas da organização Germinal exibiam sua formidável capacidade de combate. Quando Cyber estava assassinando os jogadores, houve algumas barragens. O público se sentiu como se estivesse presente na cena. Eles estavam tensos de nervosismo. Porém, no momento seguinte, Cyber foi morto com um tiro. O tiro explodiu de forma explosiva e sangue estava voando por toda parte. Então, a bateria portátil demonstrou sua capacidade, paralisando as tropas germinais em um instante. A cena foi ainda mais chocante. As respostas à postagem eram postadas às dezenas a cada segundo, e logo acumulou alguns milhares de respostas. Esse personagem era tão poderoso, mas foi morto com um tiro. Não é Black Phantom o NPC avançado de Bighorn Village? Qual é o seu nível? O mecânico é tão poderoso. Acho que há ótimas perspectivas. Droga, estou em um planeta com um fundo mágico. Não há mecânica percorrendo as respostas que estavam maravilhadas com a cena. Anxial sorriu para si mesmo. Fingindo, a ideia de mostrar minha força realmente funcionou. O efeito foi aparente. Assim que ele chegou ao acordo, os jogadores que hesitaram em mudar de classe agora estavam aprendendo fervorosamente o básico. Antes disso, toda a Bighorn Village tinha apenas 20% dos jogadores escolhendo o Mechanic. Depois que o vídeo se tornou viral online, a empolgação dos jogadores por mecânica estava explodindo. Os jogadores oscilando precariamente entre as classes mudaram imediatamente para o mecânico. 100, 500, depois 1000. O XP na interface estava se acumulando como um louco. Anxial manteve o rosto sério para não sorrir. Em poucos dias no Bighorn Village, ele coletou 2 ou 3 milhões de XP apenas por ficar preguiçoso, e isso era comparável a acumular XP em 4 ou 5 missões. Isso era muito mais seguro e eficiente. O mercado de players era de fato um mercado com maior potencial. As funções do NPC foram muito úteis. Transmitir habilidades estava permitindo que ele obtivesse grande lucro sem nenhum custo, e isso só era possível porque ele possuía a interface, bem como as funções do NPC. Anxial sabia que não se podia ficar impaciente ao preparar os alunos, então ele só transmitia habilidades básicas. Os jogadores que foram convencidos a mudar para o Mechanic viriam a ser seus principais clientes no futuro. Afinal, Anxial era um mecânico. Depois que esses jogadores da versão 1.0 ganharam um conhecimento profundo da mecânica, eles perceberiam que haviam sido enganados. Então, seria tarde demais. Mesmo que eles lamentassem para o céu e batessem suas cabeças contra a terra, seria inútil. Eles só podiam escolher continuar ou começar do nada novamente. Dessa forma, o objetivo de Anxial teria sido alcançado, desde que esses jogadores quisessem melhorar sua eficácia em combate rapidamente. Eles só podiam contar com ele para comprar máquinas avançadas. Você quer se tornar forte? Como você pode não gastar dinheiro? Anxial deu um cigarro e pensou, consigo mesmo, depois de algumas versões,
você estará me agradecendo. Dessa forma, ele afastou seu sentimento de culpa. Ponto. De um lado, Jade Grensky se aproximou de Maple Moon e perguntou educadamente: querida, eu me pergunto se você está livre agora. Maple Moon olhou para cima em dúvida e viu um grupo de jogadores masculinos com uma expressão de sede nos olhos. Ela recuou nervosamente e avisou: o que você está fazendo? Aviso. Aviso, este jogo proíbe qualquer assédio sexual. Os membros do Território do Céu não sabiam se riam ou choravam. Querida, estamos curiosos sobre sua busca secreta, não em você. Jade Grensky tossiu. Eu só quero perguntar como você desencadeou a busca secreta do fantasma negro. Não se preocupe, vamos recompensá-la de forma justa. Maple Moon balançou a cabeça, rejeitando seu pedido sem uma pausa. Ela gostava de desenterrar missões secretas, mas não por causa do lucro, e ela não queria que Black Phantom não gostasse dela. Sem alternativa, Jade Grensky poderia apenas desistir e ir embora. Nesse momento, um membro sugeriu: poderíamos perguntar por aí para ver se havia outros jogadores que ouviram a conversa entre Maple Moon e Black Phantom. Os olhos de Jade Grensky brilharam e ele acenou com a cabeça em concordância. E realmente houve alguns resultados. Eles conseguiram descobrir a maneira secreta de desencadear missões secretas de um jogador. Anchiel estava mandando os últimos jogadores que tinham vindo para trocar para o mecânico quando Jade Grensky correu até ele. Com a pergunta que Maple Moon havia feito em mente, Jade Grensky perguntou: Black Phantom, por que vocês são inimigos da organização germinal? Oh, alguém está mordendo a isca. Anchiel olhou para ele. Embora Jade Grensky fosse o líder de uma guilda, seu potencial não era nada bom. Era melhor responder diretamente. O que isso tem a ver com você? Jade Grensky estava perdida. Porque ele estava recebendo uma reação diferente em comparação com a resposta que Maple Moon obteve. Ele foi enganado, não querendo desistir, ele continuou mudando suas falas. Anchiel baixou os olhos e recusou-se a brincar com ele. No final, Jade Grensky só poderia desistir de frustração. A menos que dependa do gênero. Esse pensamento de repente surgiu na mente de Jade Grensky. Ele olhou para o rosto nada atraente de Anchiel por um longo tempo e se sentiu iluminado. Ponto. O potencial de mercado do jogador em Bigorn Village estava temporariamente esgotado. Ainda era apenas o beta aberto, os jogadores estavam bastante novos, e sua falta de unidade parecia um prato de areia solta. Com o crescimento, à medida que completassem mais missões, Anchiel teria mais oportunidades de explorá-los. Anchiel tinha um conjunto de planos comerciais para os jogadores e esse era apenas o elo inicial. Conforme os jogadores avançavam, seu plano poderia ser implementado gradualmente. Ele não estava com pressa de ir para a próxima aldeia de noviços. Ele teve uma conversa amigável com Freire e pescou algumas informações sobre a rota de retirada da organização germinal no sul do continente. Esta é uma guerra em grande escala, o que significava que ele provavelmente poderia conseguir um grande número de missões. De nível com seu personagem, ele tinha certeza de entrar em ação. O que seria dele se não tentasse se envolver? Com o olhar melancólico dos jogadores na Vila Bigorn, Anchiel dirigiu seu veículo. Maple Moon olhou para o carro saindo do horizonte e disse a si mesma que esperaria até alcançar o nível 20 antes de entrar em contato com o Black Phantom. Apenas meia hora depois que Anchiel partiu, Frenzy Edward chegou à Vila do Chifre Grande, ofegando furiosamente. Ele agarrou um jogador e perguntou: onde está o Black Phantom? Ele já saiu. O rosto de Frenzy Edward ficou branco. Ele se atrasou meio-dia porque a capital ocidental estava sob lei marcial para procurar espiões germinais. Ele sentiu vontade de chorar, mas não tinha mais lágrimas. Que irritante. Ponto. O vídeo da batalha permaneceu como a postagem principal do fórum. Anchiel foi o lutador mais forte que os jogadores viram até agora. Ele poderia matar um inimigo forte com um tiro a centenas de metros de distância. Não só isso, ele também poderia implantar uma torre de bateria portátil. Os jogadores invejavam suas capacidades. Sempre que ele aparecia, era como um fantasma escuro, onipotente e misterioso. Se não fosse por seu visual nada atraente, devido ao simulador facial, ele teria muitos fãs femininos. O primeiro jogador a enviar os vídeos foi Mushin. Ele nunca havia recebido nenhuma resposta para suas postagens no passado, mas esta foi a primeira vez que teve a sensação de ter 10.000 pessoas respondendo a sua postagem.
Ele estava lendo as respostas com entusiasmo. Ding-dong. Ele recebeu uma notificação do sistema. Mu Shen ficou confuso. Ele não tinha adicionado nenhum amigo. Quem enviaria uma mensagem a ele? Sublinhado: estimado jogador, seu vídeo foi selecionado como material promocional para a versão 1.0. A recompensa será enviada para sua conta em um dia útil. Procure por isso. Galaxia Oficial. Sublinhado: Mu Shen foi pego de surpresa pela agradável surpresa. Capítulo 134. Finalmente encontrei você, tradutor. Atlas Studios, editor. Atlas Studios. A grande maioria dos jogadores ainda estava ocupada com missões, mas os jogadores em equipes, essencialmente guildas sérias ou jogadores profissionais, eram mais decididos em suas ações. Eles planejaram seu caminho de desenvolvimento cuidadosamente e trabalharam constantemente para avançar. Mas a guilda dos deuses estava em uma situação estranha. Júpiter entregou todo o trabalho administrativo diário ao vice-presidente. Ele não podia desistir da missão de nível. Ele estava liderando um grupo de pessoas para procurar de alto a baixo as bases do Germinal, mas sem sucesso. Sem nenhum outro meio, ele só poderia se concentrar no fórum para ver se algum jogador estava em contato com o Germinal. Apesar de todas as probabilidades, Júpiter conseguiu encontrar uma pista. Andrea Mainland é o acampamento base do Germinal. Qualquer jogador que chegue em Andrea Mainland pode se juntar ao lado de Germinal facilmente. Mas essa liderança era inútil para Júpiter. Os membros principais da missão de nível estavam todos no continente sul, e Zero era mais provável de estar no continente sul também. No entanto, Júpiter não poderia trazer uma equipe para Andrea Mainland. Mais importante ainda, eles não tinham acesso a outro continente. Na verdade, eles podiam pegar navios de cruzeiro ou aeronaves, mas nenhum dos jogadores havia atingido esse nível. A postagem mais popular no fórum foi a cena de batalha gravada pelos jogadores em Bigorn Village. Júpiter não o tinha visto antes, mas finalmente o estava abrindo para dar uma olhada. Ele foi pego de surpresa pelo choque. Quando estava prestes a fechar o posto, de repente teve um pensamento estranho. Ele pausou o vídeo e examinou a cena. Ele finalmente concluiu que a tropa atacada tinha o emblema da organização Germinal. Ele finalmente encontrou a organização. Júpiter quase começou a chorar antes de perceber que a tropa havia sido destruída. Seu rosto mudou de repente. Ele leu rapidamente o conteúdo da postagem, mas, infelizmente, o usuário não entrou em detalhes. Júpiter estava ansioso para descobrir o que havia acontecido, então ele fez os membros entrarem em contato com os jogadores em Bigorn Village. A guilda era tão eficiente que ele logo soube que a tropa atacada era na verdade uma unidade da organização Germinal em evacuação. Ele ficou pasmo. Evacuar? Por que eles estão evacuando? De onde eles estão evacuando? Qual é a escala desta evacuação? Uma única unidade ou um batalhão completo? Júpiter engoliu em seco, nervoso. Ele tinha um pressentimento sinistro no estômago. Parece que não vamos voltar para a organização Germinal tão cedo. Esta missão de nível foi uma grande farsa. Júpiter estava tão frustrado. Antes que a equipe pudesse iniciar a missão, a organização que havia emitido havia fugido. À noite, o sol poente cobriu a terra com um brilho vermelho sangue. Os contornos das luas estavam surgindo no céu crepuscular. Na floresta perto da Vila Bigorn, Frenzy Edward estava descendo o caminho, abatido em desânimo. Eu devo encontrá-lo. Frenzy Edward rapidamente se desvencilhou de seu humor, desanimado e estava falando consigo mesmo para melhorar seu ânimo. Você está procurando por mim? Uma voz veio de frente. Frenzy Edward ergueu os olhos. Um caminhão estava estacionado alguns metros à frente com um homem de preto parado ao lado dele, olhando para ele intensamente. Black Phantom. Frenzy Edward estava em êxtase de excitação. Cada nuvem tinha um forro prateado. Você. Já nos conhecemos? Ele não tinha certeza se Black Phantom era na verdade Anxiao. Com muita preocupação e medo, ele sentiu que estava quase esperando por um veredicto depois de fazer a pergunta. Anxiao sorriu, revelando um toque de diversão em seus olhos. O que você acha? Esse olhar familiar. O look que deixou seus cabelos em pé. Frenzy Edward foi tomada de alegria. Ele tinha certeza de que essa pessoa era Anxiao. Estou tão feliz que não desisti e finalmente encontrei você. Oh, Salvador. Venha comigo. Com um leve sorriso no rosto, Anxiao gesticulou em direção à sua caminhonete com a cabeça.
Fazendo o possível para esconder sua empolgação, Frenzy Edward seguiu de perto e entrou na caminhonete. Ele não se importava para onde Anxiao estava levando, contanto que pudesse ficar com o Anxiao. Anxiao sorriu para si mesmo. Depois de passar alguns dias felizes juntos, ele se lembrava bem de Frenzy Edward. Mas este não foi o motivo pelo qual ele escolheu trazer Frenzy Edward junto. Frenzy Edward tinha grande potencial e valia a pena prepará-lo. Além disso, ter um jogador ao seu lado significava que ele poderia enviá-lo para verificar áreas desconhecidas e perigosas. Frenzy Edward não morreria de qualquer maneira, então ele poderia ter certeza e usá-lo bem. Anxiao poderia usar a ajuda de Frenzy Edward em seus próximos movimentos, então quando ele descobriu que Frenzy Edward estava seguindo, ele parou para esperá-lo. Frenzy Edward não percebeu que estava sendo tratado como um rato de laboratório novamente. Ele estava cheio de entusiasmo, verificando a caminhonete com muita curiosidade. Ele lembrou que Anxiao era um membro da agência de inteligência da Star Dragon durante o beta fechado. Como ele se tornou Black Phantom do nada. Mas isso não era importante. Enquanto ele pudesse estar com o Anxiao, Frenzy Edward estaria contente. O que nós vamos fazer agora? Perguntou Frenzy Edward depois que sua empolgação diminuiu. Algo do mal. Anxiao pegou um tablete e abriu o mapa. Ele desenhou um círculo ao redor de uma região e jogou para Frenzy Edward. Frenzy Edward deu uma olhada rápida. Rio Tedramira, que tipo de lugar é esse? Um campo de batalha, Anxiao respondeu calmamente. Ele pisou firmemente no acelerador e a caminhonete saiu correndo. Ponto. O rio Tedramira era um grande rio no sul do continente conectado ao mar. Na escuridão da noite, uma longa fila de barcos navegava rio abaixo. Era uma enorme frota de navios disfarçados de barcos de pesca. Os barcos eram, na verdade, navios de guerra germinais, bem equipados com várias armas, bloqueadores antidetecção, conjuntos de metralhadoras e assim por diante. Como resultado da campanha de limpeza das 6 nações, as bases da organização germinal começaram a se retirar. Um pequeno número de pessoal importante estava pegando a rota aérea. A maior parte dos recursos, veículos de transporte e pessoal armado comum estavam sendo evacuados por via fluvial. A evacuação estava chegando ao fim. Esta frota foi a última unidade remanescente a se retirar do continente sul. A camada externa de fragatas guardava as barcaças no centro que transportavam veículos e pessoal armado. O plano de evacuação era ir para o mar ao longo de um afluente do rio Tedramira juntar forças com outras tropas terrestres perto da foz do mar. As tropas terrestres então embarcariam nos navios. O responsável, Liu, era o diretor da maior base germinal do continente sul. Agora ele havia assumido o papel de comandante e também fazia parte da frota. Liu era um homem de meia idade, mas também um oficial executivo pronto para o combate. Ele estava analisando o mapa com um rosto solene na sala de comando. Havia muitos links no plano de evacuação. A frota e as tropas terrestres deviam garantir que chegariam à foz do mar ao mesmo tempo, porque a frota não poderia ficar parada. Durante a evacuação, um grande número de aviões de combate Star Dragon e Isla estavam realizando o reconhecimento aéreo. O paradeiro da frota provavelmente foi exposto e o medo sobre a frota estava aumentando. Liu sabia muito bem que Isla e Star Dragon teria montado uma armadilha perto da foz do mar para capturá-los. Sua marinha, força aérea e exército estariam esperando para interceptar sua frota e capturá-los todos de uma vez. Mas desde o início, Liu sabia claramente que era impossível evacuar, sorrateiramente. Uma batalha amarga era inevitável. Somente rasgando a linha de bloqueio suas tropas poderiam escapar com vida. Enquanto seguirmos ao longo do rio Tedramira até o mar, poderemos sair desse pesadelo, mas não tenha a ilusão de uma passagem tranquila. Rapazes, enfrentaremos uma emboscada premeditada. O Star Dragon e a Marinha Isla farão de tudo para nos afundar perto da foz do mar. Já passei por 13 guerras. Algumas delas foram grandes batalhas, outras pequenas. Alguns de vocês podem ser veteranos como eu, e alguns de vocês podem ser novos recrutas. Apesar de tudo, nosso destino é o mesmo. Rompa a linha de bloqueio e podemos continuar vivos. Se você for capturado, mesmo que possa sobreviver, você enfrentará a prisão por tempo indeterminado por Star Dragon e Isla. Você pode dizer adeus à liberdade e ao sol. As 6 nações são um grupo de vilões hipócritas e insidiosos que falam de paz e liberdade, mas começaram uma guerra.
Não se esqueça de que sua terra natal foi destruída pelas armas das 6 nações. Nunca se esqueça desse ódio de sangue. Não temos escolha a não ser lutar até o fim. Essas palavras foram o discurso de Liu para seus subordinados. O pessoal armado a bordo sabia que haveria uma batalha feroz pela frente e todos estavam prontos para lutar. Havia vários oficiais executivos germinais na frota, e Ila estava entre eles. Ela estava preocupada e apreensiva com a luta iminente. Em sua opinião, era uma esperança ingênua pensar em romper o bloqueio dos navios de Star Dragon e Isla. Muitos deles morreriam e apenas um pequeno número de pessoas poderia sobreviver. No entanto, o comandante Liu parecia ter tudo planejado. Assim, Ila só podia suprimir seu mal-estar e ocultá-lo dos outros. Por fora, ela parecia a pessoa estoica que sempre fora. Na verdade, para Ila, mesmo que todos os membros germinais da frota morressem, ela não se importaria. Ela odiava a organização germinal, mas ela só poderia sobreviver com a ajuda desses soldados germinal. Ela sabia que suas mãos estavam cobertas de sangue, e ela nunca havia evitado isso. A autocensura e a compaixão pertenciam a pessoas boas. Essas emoções eram muito caras para ela. Desde o dia de seu despertar, ela sabia que nunca poderia ser uma boa pessoa. Governar a morte significava que ela estava destinada a ser banida para o inferno. Mas sua irmã, Aurora, era completamente diferente. Ela era um anjo que usou seu amor pelo mundo para tocar todos que encontrava. A única coisa que Ila lamentou foi que ela não protegeu bem sua irmã, resultando em sua queda nas mãos da organização germinal. Não importa o que aconteça, eu tenho que viver. Somente sobrevivendo e demonstrando sua utilidade ela poderia ajudar a reduzir o sofrimento de sua irmã. Qualquer um que a impedisse seria um inimigo. Olhando para as ondas do rio, Ila estava fria e estoica. Capítulo 135. Que gosto familiar tradutor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. O rio Tedramira ramificou-se para o mar. A frota de navios Star Dragon e Isla formou um forte bloqueio, e o leito do rio do estuário também foi plantado com muitas minas. Ambos os países sabiam do paradeiro das tropas de evacuação, da organização germinal. Star Dragon e Isla consideraram esta batalha com grande importância, pois foi uma excelente oportunidade para eliminar um exército da organização germinal. A rede inevitável foi lançada. Aos olhos dos dois países, Germinal era uma fera aprisionada, mesmo se soubesse que havia uma armadilha de caçadores esperando, não teria escolha a não ser se aproximar dela. O campo de batalha foi dividido em 2 áreas, e cada país era responsável por uma das 2 áreas. Isla foi o principal responsável pelo bloqueio marítimo, enquanto as forças de Star Dragon foram encarregadas da interceptação terrestre. Este método de cooperação divide a responsabilidade e evita conflitos de comando. Considerando a eficácia de combate individual dos executivos germinal, a Divisão 13 também enviou agentes secretos para atuar como uma equipe de emergência e uma tropa de assalto. Eles assumiriam tarefas táticas especiais e esperavam em um pequeno cais perto do estuário para serem despachados pelo comandante do exército. A equipe de Zhang Wen estava entre eles. Uma fileira de barcos destinados a assaltos havia atracado perfeitamente, e tendas militares verdes estavam escondidas no bosque atrás do cais. Apesar dos 2 meses, a equipe não mudou muito. Zhang Wen estava tão sério quanto antes, Liao Lin estava tão sexy como sempre, Liao ainda parecia maltratado e Lambert estava silencioso como uma pedra. A única mudança foi a adição de um novo rosto jovem. Oi, você está conosco há 1 mês e já passou por bastante treinamento. Esta missão é muito importante. Então não cometa nenhum erro, Zhang Wei instruiu o recém-chegado Oiui na tenda da equipe. Oiui era um jovem magro. Ele tinha 2 armas em volta da cintura. Com cabelos longos e soltos, ele era muito bonito. Ele acenou com a cabeça e sorriu arrogantemente. Líder, você se preocupa demais. Durante o mês passado, qual tarefa não concluí com sucesso? Zhang Wei concordou com a cabeça. Oiui era um agente treinado na Divisão 13 e preencheu a vaga de An Xiao ingressando na equipe. Ele vinha se saindo bem e não causava preocupação a Zhang Wei. Liao Lin abraçou as mãos dela contra o peito e sentou-se de lado com as pernas dobradas. Ela estava carrancuda e parecia estar de mau humor. A verdade é que, depois que An Xiao saiu da cidade, todos os agentes que haviam perdido seus depósitos vieram buscar o dinheiro de volta e, desde então, seu humor nunca melhorou. Oiui veio e se sentou ao lado de Liao Lin.
Ele brincou, Bela Li, no que você está pensando? Liao Lin o encarou e respondeu, você é um bebê curioso. Como isso é da sua conta? Oiui queria muito se aproximar de Liao Lin. Quando ele se juntou e pôs os olhos em Liao Lin, ele ficou surpreso com sua beleza. Agradou-lhe, infinitamente, que ele era companheiro de equipe com alguém tão bonito. Por isso, ele frequentemente tentava iniciar conversas com Liao Lin. No entanto, depois de ser enganada por An Xiao, ela desenvolveu uma forte antipatia pelos recém-chegados. Assim, sempre que ela via Oiui ela pensava em An Xiao, então, naturalmente, ela não tinha uma boa impressão de Oiui. Liao Lin ficou tão irritado com Oiui que de repente sorriu ameaçadoramente. Você adora conversar, certo? Enquanto falava, ela cerrou os punhos e estalou os nós dos dedos. Quase se podia ver os vapores de raiva subindo de dentro e se formando em seus punhos. Oiui recuou imediatamente. Ele sabia que assim que Liao Lin mostrasse essa expressão, ela pretendia espancar as pessoas. Quando ele se juntou à equipe, ele experimentou em primeira mão e passou 3 dias no departamento médico. Lin Biao, que observava de lado, balançou a cabeça e fingiu maturidade. Macaquinho, você ainda está apavorado. Em termos de coragem, só admiro o irmão Xiao. Quem exatamente é o irmão Xiao? Oiui ficou confuso. Desde que entrou para a equipe, ele aprendeu que a força total desta equipe era 6, mas sempre havia uma pessoa faltando. Era razoável arriscar os jogadores que faltavam, mas nesta equipe a 6ª posição foi sempre mantida. Além disso, ele sempre ouvia a equipe falar do irmão Xiao. Isso deixou Oiui extremamente curioso sobre essa 6ª pessoa. Liao Lin explodiu imediatamente e fumegou, não mencione o nome dele na minha frente. Não se esqueça que ainda temos uma missão a cumprir. Você não pode me socar. Lin Biao parecia composto, mas suas pernas tremiam. Oiui sentiu que a reação de Liao Lin foi um pouco exagerada. Com base em sua experiência, essa foi exatamente a reação de uma mulher ressentida que havia sido abandonada por seu homem. Pensando bem, talvez uma dívida pesada também pudesse resultar na mesma reação. Zhang Wei balançou a cabeça, soltou um suspiro e explicou, An Xiao era originalmente nosso companheiro de equipe. No entanto, ele saiu por causa de alguns motivos especiais. Razões especiais? Oiui usou sua imaginação e perguntou, ele foi enviado para realizar uma missão especial? Zhang Wei balançou a cabeça. Ele foi transferido para outra equipe pelo superior? Zhang Wei balançou a cabeça. Então para onde ele foi? Oiui estava perplexo. Liao Lin bufou. Ele pode estar morto pelo que sabemos. Quem você está enganando? Por que manter seu lugar se ele realmente está morto? Vocês todos falam como se todos vocês o odiassem, mas porque eu sinto que todos vocês realmente sentem muita falta dele. Silêncio. Depois de muito tempo, Liao Lin se levantou e sorriu levemente. Escolha uma maneira de morrer. Oiui saiu correndo. Lambert balançou a cabeça e manteve sua espada embainhada. O exército de infantaria de Star Dragon estava emboscado no vale perto do estuário. O objetivo era interceptar as tropas de infantaria de Germinal que haviam vindo para convergir. Sleipwinter, Twinkle Frierice e Heineken serviram como suporte de Bakline. Os 3 se juntaram ao exército Star Dragon durante o teste beta, mas desde então mudaram de profissão. Twinkle Frierice e Heineken estavam na linha de artes marciais enquanto o personagem de Sleipwinter explodiu e despertou sua habilidade usando o DNA da loja. Como recrutas, eles também foram nomeados para atuar como suporte de retaguarda nesta batalha. O que os agradou foi que eles conseguiram desencadear uma série de missão de destruidores de acampamento, a Batalha do Rio Tedramira. No entanto, eles logo ficaram frustrados. Esta série teve mais de uma dúzia de alvos. Eles só puderam completar os poucos alvos de suporte de Bakline da série, que eram os mais simples e tinham as recompensas mais baixas. Outras tarefas como matar 10 soldados Germinal, assassinar um executivo Germinal ou destruir veículos de transporte estavam completamente além de suas capacidades. Este não parece ser o nosso nível de missão, resmungou Sleipwinter. Tanto Twinkle Frierice quanto Heineken concordaram. Eles foram atraídos para uma missão difícil que estava totalmente além de seu nível atual. Olhando para seu nível de novato, simplesmente não era da conta deles.
Os três não tinham ideia de que a Organização Germinal e as Seis Nações tiveram um conflito frontal que aconteceu 3 meses após o jogo beta. Naquela época, os jogadores tinham um conhecimento básico da estrutura do mundo e também possuíam alguma força de combate. O conflito entre Germinal e as Seis Nações começou a acontecer em uma escala muito pequena e, aos poucos, permitiu que os jogadores se envolvessem e tivessem a chance de se exibir. No entanto, An Xiao interrompeu completamente todo o processo. Ele havia antecipado o conflito entre as Seis Nações e a Organização Germinal, deixando os atuais jogadores totalmente incapazes de participar. Para ser exato, os jogadores foram enganados em sua missão principal original. Isso beneficiou An Xiao, pois diminuiu as variáveis compradas pelos jogadores. Uau! 2 helicópteros de transporte pesado com o logotipo da Fabian pousaram lentamente em um vale. O vento estava tão forte que a grama no local da aterrissagem balançava em todas as direções como uma onda. Velho Black, chegamos, chamou o piloto Antônio preguiçosamente. Eu posso ver. Além disso, não me chame de velho preto. An Xiao respondeu. Chame Black Panton se precisar. Tolamente me chamar de All Black afetará minha sorte. Antônio removeu os protetores de ouvido e soltou uma nuvem de fumaça. Esqueça, você não tem muita sorte de qualquer maneira. Cai fora, An Xiao disse irritado. Nos últimos 2 meses, An Xiao manteve uma boa relação de trabalho com a Fabian Company, e Antônio estava se familiarizando com ele dia após dia. Frenzy Edward se escondeu em um canto do helicóptero, tremendo enquanto observava os 2 padrinhos extremamente mortais conversando e rindo alegremente. Frenzy Edward pensou que An Xiao iria dirigir até o destino deles, mas com apenas um telefonema, 2 helicópteros vieram buscá-los. Neste momento, Frenzy Edward pensou ainda mais alto em An Xiao. Os funcionários da Fabian carregaram os suprimentos dos helicópteros, e a maioria dos itens eram armas que An Xiao havia depositado com Fabian. Ele pensou que poderia usar essas armas para essa missão. Havia também um caminhão desmontado que a equipe de manutenção de Fabian estava trabalhando na remontagem. Todo o tempo, An Xiao e Antônio estavam conversando ao lado. Antônio sempre pensou que An Xiao estava interessado apenas na recompensa e perguntou curiosamente, ouvi dizer que Star Dragon e Isla estão planejando cruzar as tropas germinais em retirada no rio Tedramira, mas que sangue ruim você tem com Germinal? Como você sabe de que lado estarei ajudando? An Xiao deu uma risadinha. Antônio segurava um charuto em uma mão enquanto a outra enfiava no bolso da calça jeans, e ele franziu a testa. Você está pensando em ajudar Germinal ao invés? Embora a Organização Germinal fosse grande no mundo underground, outras forças sempre mantiveram uma distância respeitosa delas. Em última análise, o mundo subterrâneo preferiu coexistir pacificamente. Afinal, apenas uma situação estável geraria lucros. A Organização Germinal era vista como um grupo de bandidos que usava o ódio como motivação. An Xiao se recusou a comentar e caminhou para o lado. Ele pegou o telefone e discou outros números, e a voz do pessoal da Sociedade do Pacto de Sangue pôde ser ouvida. Senhor Fantasma Negro, posso ajudá-lo? Desde que An Xiao chegou ao top 10 da lista de assassinos, a Blow Pact Society valorizou muito e deu-lhe um tratamento especial. Havia alguém de prontidão 24 horas por dia para atender suas ligações e fornecer serviços especiais. Sim, serviços decentes e adequados. Parte do status vinha de suas capacidades e a outra parte era de seu bom relacionamento com Bennett, que era valorizadas pela organização Darknet. Eu preciso do movimento mais recente das tropas germinais em retirada, bem como das tropas de Star Dragon e Isla. Claro, estou acessando os documentos agora. As informações serão enviadas ao seu computador em breve. Ok, eu também preciso de um helicóptero de plantão no pequeno cais perto do estuário do rio Tedramira. Como quiser. Frenzy Edward, que estava ouvindo de um lado, ouviu tudo claramente. Pelo tom dele, ele realmente podia sentir o quão poderoso e forte An Xiao era. Depois de desligar, An Xiao notou Frenzy Edward, que estava parado ao lado. Ele pensou um pouco e decidiu dar-lhe uma missão que ele acabou de inventar. Sublinhado missão, GTG, requisito, dançar de forma sensual para alegrar o clima. Sublinhado o rosto de Frenzy Edward estava cheio de lágrimas. Ah, o gosto familiar das pegadinhas do mal. Capítulo 136, à beira de uma batalha. Tradutor, Atlas Studios. Editor,
Atlas Studios. O rio Tedramira se divide em braços que fluem pelo Vale das Nuvens e, por fim, alcançam o mar. O local onde Anchial pousou era na orla do Vale das Nuvens. De acordo com a informação da organização Rede Negra, as tropas terrestres de evacuação de Germinal convergiriam com suas tropas marítimas depois de passar pelo vale. O objetivo de Anchial era interceptar as tropas terrestres. Ele deixou claro que os dois países teriam colocado suas tropas terrestres em uma emboscada. Era bem possível que as tropas fossem colocadas no Vale das Nuvens. Se ele se aproximasse, seria descoberto. Nesse momento, ele não queria entrar em contato com os dois países. Parece que vou ter que escolher um bom lugar. Com esse pensamento em sua mente, Anchial cruzou os braços e observou a equipe de Fabian montar a frente e estrutura do caminhão. Eles também penduraram o equipamento mecânico na carga de maneira adequada. Enquanto eles estavam trabalhando, eles estavam chocantemente assistindo Frenzied, Suor dançando sedutoramente ao lado. O item está entregue. Eu vou indo agora. Tudo bem, envie meus cumprimentos a Matheus. Anchial assentiu com um sorriso. Antônio acenou antes de subir para o céu em seu helicóptero e desaparecer rapidamente no horizonte. A Fabian Company era responsável apenas pelo transporte de armas e munições e nunca havia participado de batalhas. Anchial sentou-se dentro do caminhão e deu uma olhada no mapa detalhado que havia sido enviado pela Rede Negra. Ele estava prestes a sair dirigindo quando seu telefone tocou. Olá. Black Panton, você está entrando na comoção germinal? Bennett perguntou ao telefone, surpreso. Sim, você deveria vir brincar também, Anchial respondeu brincando. A Darknet sempre foi neutra, não exagere. A organização germinal é um bando de bruxas malucas, eles vão atacar quem eles veem. Estou muito frustrado por causa deles, disse Bennett, impotente. Não se preocupe, nunca enganei meu colega de equipe. Bennett duvidou de suas palavras. Esqueça, de qualquer maneira, vou precisar da sua ajuda com alguns assuntos mais tarde. Nos últimos 2 meses, Anchial costumava ligar para Bennett para manter contato, já que tinha o número de Bennett. Além disso, com a fama crescente de Anchial, Bennett ficou mais do que feliz em conversar com ele. Portanto, a relação entre os dois era boa. Depois de guardar o telefone no bolso, Anchial balançou a cabeça, pisou no acelerador e dirigiu ao longo da borda do vale em direção à área do local escolhido. O rio que flui através do Cloud Valley fornece umidade para o solo, fértil. O terreno era relativamente diversificado, havia planícies com gramíneas rasas, florestas e colinas. O cenário era lindo, acalmou e relaxou a mente, obrigando as pessoas a abandonar todo o seu ódio e problemas. Star Dragon tinha uma enorme quantidade de tropas terrestres emboscadas na área, e elas estavam armadas com todos os tipos de equipamentos de batalha, tanques, helicópteros de ataque, uma gama de cobertura de mísseis guiados de média distância e também um grande número de campos minados. O comandante das tropas terrestres era um oficial do Star Dragon conhecido como Wang Quming, que tinha mais de 20 anos de serviço militar. Seu estilo era sério e meticuloso. A razão pela qual os superiores de Star Dragon decidiram usá-lo foi porque eles gostaram do estilo estável de Wang Quming. Enquanto essa batalha seguir o plano, a vitória está garantida. Na posição do veículo de comando, Wang Quming olhou para o mapa cheio de marcações e acenou com a cabeça inexpressivamente. Tudo está em ordem. A primeira camada de emboscada é um campo minado. Se o Germinal não vier, eles perderão a chance de se encontrar com as forças marítimas. Portanto, mesmo que estejam cientes das armadilhas, ainda terão que avançar. As tropas de helicópteros armados estão sempre de prontidão. Eles podem atacar as tropas inimigas do caça-minas de cima, e a variedade de veículos de mísseis está sempre mirando na orla da floresta. Assim que o inimigo cruzar a floresta, podemos atacar. Enquanto tudo corresse de acordo com o plano, o inimigo não teria como escapar. As tropas germinais em evacuação no continente sul formaram uma grande frota com centenas de tanques diferentes. Este enorme exército consistia em todos os sobreviventes das tropas em retirada. Liu era o comandante-chefe, enquanto a pessoa encarregada das tropas terrestres era um homem branco conhecido como Ugar. Ugar estava bem ciente de que as tropas estavam prestes a sofrer uma emboscada. Para acompanhar as forças marítimas, eles tiveram que passar pelo Vale das Nuvens. Portanto, eles não conseguiram evitar esse confronto. No entanto,
Ele já havia feito os preparativos para isso. As tropas de evacuação dessas bases carregavam consigo novas armas, e algumas delas bastante formidáveis, definitivamente capazes de pegar o inimigo de surpresa. Todas essas armas experimentais eram bem importantes, e eles até tinham algumas armas secretas que haviam passado por experimentos humanos, especificamente, o Projeto Super Soldado. Depois de uma grande volta, o caminhão parou na beira do outro lado de Cloud Valley. A dica havia mostrado que esta era uma rota que as tropas terrestres germinais não puderam seguir por ser muito distante. Anchial não entrou na floresta e tirou uma pilha de detectores de aranha, mais de 40 na verdade. Eles foram ativados por meio de seu tablete e começaram a vibrar. Eles pareciam um bando de soldados esperando ordens. Após 2 meses de acumulação, as habilidades de Anchial melhoraram novamente. Assim, seu maquinário existente foi renovado e fortalecido. O detector de aranha foi equipado com um chip inteligente de baixo nível que detectava ameaças automaticamente e as enviava de volta ao computador. Portanto, não havia necessidade de Anchial referir-se constantemente à tela. Ao adicionar um novo desenho de revestimento de detecção anti-radar SUI, ele poderia ocultar melhor seus rastros, o que era adequado para a vigilância designada. Anchial enviou a maioria dos detectores de aranha para a floresta e deixou alguns para avançar na direção oposta para explorar a chegada da organização germinal. Enquanto fazia esse trabalho, Frenzy Edward desceu do caminhão e percebeu uma linha extra de palavras aparecendo no coluna de status. Sublinhado: você ganhou, doença de carro grave. 30% deduzido de todos os atributos. Sublinhado: que diabos é isso? Frenzy Edward estava pasmo. A experiência que ele estabeleceu foi 20% verdadeira. Ele não experimentou totalmente a emoção das habilidades de direção do antigo motorista, mas a interface mostrava seu estado físico com veracidade. Precisa que eu faça alguma coisa? Frenzy Edward perguntou, pensando que ele poderia desencadear uma missão. Anchial balançou a cabeça. Não no momento. A força de combate da Frenzy Edward era muito baixa para este tipo de batalha. Ele só seria útil como bucha de canhão destemida. Vários campos minados e detecções de radar foram colocados na floresta há muito tempo. Qualquer pessoa que entrasse na área chamaria atenção. Paciência, preparação adequada, planejamento perfeito e calibração de outras armas mecânicas eram tudo que ele precisava fazer por enquanto. Ainda faltavam alguns dias para a chegada das tropas da organização germinal. Anchial estava se preparando e esperando na van. Frenzy Edward estava ao seu lado, recebendo pequenas tarefas dele todos os dias. Mesmo pensando que a Frenzy Edward tinha potencial, ele não prepararia a Frenzy Edward completamente. A XP que ele deu a Frenzy Edward foi limitada em comparação com aqueles jogadores no mesmo período, mas Frenzy Edward estava extremamente satisfeito. Anchial também lia o fórum todos os dias. Os jogadores ainda estavam tão entusiasmados quanto antes. Ele prestou atenção principalmente à seção Aquamarine para saber o progresso dos jogadores. Ainda era a fase de novato. Depois que eles cresceram, haveria um grande evento voltado para os jogadores que esperavam por eles, e esse foi o prelúdio do caos. Se eu interromper a missão, os infortúnios do jogador serão atrasados. Ou eles serão antecipados. Anchial esfregou a barba por fazer, ponderando em silêncio. Essa foi a primeira vez que os jogadores chamaram a atenção das principais forças do planeta. Ele ainda se lembrava de que as gerações anteriores haviam causado uma confusão que resultou em uma extensa discussão, que foi muito elogiada. A lua estava coberta por nuvens escuras e havia uma névoa densa que tornava impossível distinguir a própria mão. A aranha no ponto 1 estava nas planícies sob o céu noturno, imóvel e fielmente executando as ordens em sequência. Estrondo. O solo vibrou de repente, e o sensor do speeder no ponto 1 sentiu os tremores. O detector carregou imediatamente na direção das vibrações. Uma enorme frota de tropas germinais podia ser vista à distância, e a aranha número 1 estava bem em seu caminho. O speeder no ponto 1 transmitiu lealmente um sinal de alarme na forma de ondas elétricas. O veículo estava se aproximando, mas a aranha número 1 permaneceu tolamente, sem saber como se esconder. Uau! A enorme frota passou rapidamente, deixando uma nuvem de fumaça para trás. Só depois que a fumaça e a poeira se dispersaram é que a aparência da aranha não pôde ser percebida. Seu corpo estava coberto de poeira,
mas não foi danificado de nenhuma forma. Parecia que as rodas comprimidas, surpreendentemente, não rangiam sobre ele. A aranha número 1 moveu seus membros e se virou antes de continuar a seguir suas ordens e seguir silenciosamente a frota. Capítulo 137. Um fantasma negro selvagem. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. O tablete de Anchial recebeu alertas em tempo real do speeder no ponto 1. Ele imediatamente saltou do banco do motorista da caminhonete e sinalizou para Frenzy Edward, que estava esperando online por 2 dias inteiros. Anchial lembrou que a VR Capsule dessa época ainda não tinha aperfeiçoado a análise corporal e as funções de equilíbrio de nutrientes. Não admira que ele seja um jogador profissional. O cara tem rins ótimos. Vamos, disse Anchial. Ok. Frenzy Edward estava confuso, mas seguir Anchial nunca seria uma escolha ruim. O caminhão escuro tinha uma camada de tinta anti-radar sui revestida sobre ele. Anchial inventou isso usando a teoria básica de sensoriamento espacial, e foi eficaz na redução da chance de ser descoberto por radares. No segundo que os exércitos de Star Dragon e Germinal se encontrassem, uma guerra massiva eclodiria. Aquele seria o momento perfeito para um terceiro tirar vantagem da situação. Primeiro, eles precisavam encontrar um esconderijo adequado para atacar. Precisava estar a alguma distância do campo de batalha. Anchial havia encontrado um local há muito tempo, e era um penhasco ao longo da cordilheira montanhosa do Vale das Nuvens. Esse local era perfeito para mirar nos campos áridos além da floresta. Isso significava que, no momento em que as tropas da organização Germinal saíssem da selva, ele poderia começar a atirar. O único problema era que ele precisava chegar rápido à cordilheira e evitar ser detectado pelos radares do exército no processo. A camada pintada não podia garantir a evasão da detecção, portanto havia riscos de exposição. No entanto, Anchial não estava muito preocupado porque, quando as tropas de Germinal se aproximassem, o exército no vale estaria ocupado demais para se preocupar com ele. O caminhão acelerou para a selva do vale. Comandante Wang. O radar está mostrando um alvo suspeito. Gritou um soldado na tenda do departamento estratégico da Star Dragon. Wang Quming caminhou até a tela do radar, que mostrava uma luz intermitente entrando na região do Cloud Valley. O sinal era inconsistente e fraco e parecia que o alvo tinha um certo nível de capacidade anti-radar. Ele só apareceu porque o exército de Star Dragon estava usando um radar do exército dessa vez, que era extremamente poderoso. Apenas um alvo. As sobrancelhas de Wang Quming estavam fortemente unidas. Ele sentiu que poderia ser um batedor Germinal, mas a localização do alvo estava muito longe do caminho que Germinal estava tomando. Seja o que for, basta lidar com isso primeiro. Wang Quming não queria que nenhum elemento surpresa indesejado atrapalhasse o plano e ele estava prestes a enviar uma tropa de prontidão quando todas as telas de detecção de radar apagaram simultaneamente. O que está acontecendo? Gritou Wang Quming. Os soldados correram para recalibrar, mas sem sucesso. Reportando-se a você, senhor. Os radares foram desativados por radiação eletromagnética muito forte, que vem da direção do exército Germinal. Encontramos os rastros do exército Germinal há 3 minutos, e a conclusão preliminar é que eles têm algum tipo de dispositivo avançado que pode destruir radares. Eles querem tirar a nossa visão. Ative os radares sobressalentes, silencie seus sinais elétricos. Certifique-se de que eles estão ligados aleatoriamente uma vez a cada 5 a 12 segundos. Wang Quming parecia composto e rapidamente emitiu seus comandos. Quanto ao alvo suspeito, ele só poderia deixá-lo de lado. Era mais crítico lidar com o enorme exército Germinal neste momento. Uau! De repente, um som estridente pode ser ouvido vindo do horizonte. Uma dúzia de mísseis de médio alcance se aproximava constantemente dos acampamentos de Star Dragon, deixando rastros de fogo atrás deles. Esses mísseis de repente se dividiram em incontáveis cabeças de bala no ar e começaram a chover. Ao mesmo tempo, o exército Germinal emergiu da região da selva na orla de Cloud Valley. O rosto de Ugar estava mortalmente sério. Os veículos transportavam equipamentos anti-radar, criados pela organização Germinal, que ainda se encontravam em fase experimental. Ele era capaz de capturar a detecção de radar e emitir fortes ondas de radiação de longa distância que podiam destruir os radares em uso, ao mesmo tempo em que detectava a localização exata dos radares dos inimigos. Ugar decidiu que havia encontrado a base inimiga,
Então ordenou que o veículo de assalto a mísseis tipo Colmeia lançasse ataques, disparando os mísseis de munições cluster, que era uma arma madura que já havia passado do estágio experimental. O que ele não sabia é que indiretamente fizeram um favor a Anchial ao destruir os radares do Star Dragon. Certamente, tais ataques não poderiam ferir o exército Star Dragon. De fato, o exército de Star Dragon apontou e disparou suas metralhadoras de interceptação de mísseis em direção à munição cluster, criando explosões e interceptando as balas no ar. Ambos os lados estavam prontos para a batalha. A única questão aqui era, quem estava mais preparado? Em breve, os inimigos reativarão seus radares. Não nos resta muito tempo, precisamos lançar ataques agora. Ugar ordenou em um tom mortalmente sério: equipe de detecção de bombas, você primeiro. Com os veículos carregando detectores de bombas portáteis liderando o caminho, as tropas germinais foram capazes de detectar rapidamente onde o Star Dragon havia plantado bombas e detoná-las com sua metralhadora. O Geminal estava avançando de forma constante e segura. Desta vez, quando o equipamento anti-radar descobriu os sinais dos radares do Star Dragon, ele foi incapaz de destruir os radares, já que o radar do Star Dragon desligaria antes que qualquer coisa pudesse ser feita com ele. Ugar sabia que a verdadeira luta começaria em breve. Os rotores dos helicópteros rugiam enquanto voavam perto do solo. As tropas germinais tiveram que avançar contra o fogo impiedoso. Entre as chamas e explosões, Ugar ordenou em fúria: dispare os mísseis de grafite. Um punhado de mísseis de grafite voou pelo ar, pousando entre os helicópteros. Mísseis de grafite podem causar curto-circuito local, atingindo duramente o esquadrão de helicópteros, causando o mau funcionamento de muitos. O poder de fogo inimigo foi reduzido significativamente. Miaux, depois que sua tropa sair da selva, lidere as tropas de assalto para lutar contra os inimigos de frente. Sua tarefa é muito importante, você tem que distrair os inimigos. Ugar falou no walkie-talkie. Miaux estava sentado em um dos veículos de transporte e respondeu com um leve grunhido. Miaux era extremamente bem construído e era um mestre em artes marciais. Sua tarefa estratégica era liderar algumas equipes de lutadores de elite para atacar os campos inimigos com bombas. Seu estilo de combate ágil, junto com um colete à prova de balas, permitiu que ele mergulhasse suavemente no meio da tempestade de balas. Os super-humanos foram designados principalmente para atacar e assassinar nos campos de batalha. Na base do Star Dragon, Wang Quming encarou o exército germinal sem expressão enquanto eles caminhavam pela selva. Artilharia, prepare-se. Veículos blindados, stand, B, equipe de elite, prepare-se para lutar contra a equipe de assalto inimiga. A equipe de elite de Star Dragon consistia nos melhores e mais fortes soldados, incluindo os super-humans que eram biologicamente equipados com habilidades para lutar. Star Dragon estava muito preparado para esta batalha. Essa cena de batalha em grande escala deixou os líderes da equipe de logística, Sleipwinter, Flash, Friedrich e Heineken, maravilhados. A julgar pela atmosfera intensa, fumaça nebulosa e explosões ensurdecedoras, eles sabiam que a batalha era de nível muito alto para eles participarem. Pensei que fosse morrer quando os mísseis voaram agora. Twinkle Friedrich deu um suspiro de alívio. Sleipwinter riu amargamente. Vamos nos limitar a fornecer recursos. Não podemos lidar com nenhuma tarefa de batalha. A expressão de Heineken estava calma. Com um toque de determinação, ela disse: quero tentar. Temos apenas algumas armas, o que podemos fazer? Eu quero tentar. Esqueça. Se formos, apenas cortejaremos nossas próprias mortes. Eu quero. Para tentar. Sleipwinter e Twinkle Friedrich fizeram contato visual e cederam. Está bem, está bem. Você é o chefe, você é a mais bonita. Nós vamos te seguir. Vamos juntos. Sem expressão, Heineken começou a andar imediatamente após obter o acordo, e os outros dois não puderam fazer nada além de acompanhá-la. Ponto. Foi uma festa de tiros e explosões. Anchial dirigiu lentamente seu carro até o local desejado no penhasco, de onde pôde ver os grandes fogos de artifício ao longe na selva. Havia detectores de aranha escondidos na selva, alguns deles foram destruídos, mas alguns viveram e atualizaram lealmente a situação da batalha para Anchial. A julgar por sua localização, as tropas germinais sairiam da selva e entrariam nos campos abertos muito em breve. Ao longe, no rio Tedramira, explosões também apareceram na superfície da água.
Anchial tirou o binóculo e pôde ver que os navios germinais também estavam sendo atacados, e o ataque foi pior do que o que eles enfrentavam no vale. Os navios germinais ainda não haviam alcançado o estreito e já estavam sendo fortemente bombardeados por aviões de combate. Os mísseis choveram como uma tempestade, e o conjunto de interceptores da metralhadora não parava nem por um segundo. Grandes explosões de fogo iluminaram o céu noturno e pareciam fogos de artifício. É hora de se preparar. Anchial tirou algumas portas de bateria dobráveis, apresentou uma tarefa com recompensas decentes e entregou para Frenzy Edward. Tarefas como preparar armadilhas e outras coisas obviamente eram para esses jogadores jovens e novatos. Quando a Frenzy Edward correu para preparar as armadilhas, Anchial tirou um colete mecânico e colocou na nuca. Era uma camada macia feita de material desconhecido. Ele o ligou e um choque elétrico entorpecente começou a se espalhar do pescoço ao cérebro. Anchial estremeceu ligeiramente e sentiu a adrenalina correr por seu corpo. Sublinhado, você entrou no modo excitação. Todos os atributos mais 5% duração, 20 minutos. Sublinhado, esta máquina foi chamada de controlador de pulso eletromagnético. Era um equipamento especial que usava ondas para ajustar as condições biológicas e melhorar os atributos do usuário. Anchial obtivera esse projeto a partir da fusão de talentos por acidente. Depois de se preparar, com todos os atributos necessários ativados, Anchial deitou-se com seu rifle de atirador Ghost na mão e o falcão vermelho ao lado dele. Seus olhos eram aguçados como águias e grudados no campo de batalha. Estrondo. Uma área de árvores foi explodida. As tropas germinais finalmente conseguiram sair da floresta. Vem cá, neném. Anchial estreitou os olhos e mirou. Capítulo 138. Um fantasma negro selvagem. 2. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios Ataque Aéreo. Os veículos de transporte de mísseis da Star Dragon dispararam impiedosamente contra as tropas germinais. Os mísseis se aproximaram com guinchos agudos, aumentando a atmosfera pesada. O Garnão entrou em pânico. Ele ordenou que as tropas fechassem as lacunas em sua formação, com os veículos carregando metralhadoras de cano múltiplo na frente, formando uma formação de assalto. Isso reduziu a área do alvo, e as metralhadoras destruíram todos os mísseis da área no ar, formando um vácuo, permitindo que as tropas navegassem suavemente pelas ondas de explosão. Wang Qilming fez uma pausa. Ele acabara de receber a notícia de que a batalha no rio Tedramira estava em um estágio acalorado. A equipe estratégica havia marcado principalmente alguns locais onde as equipes germinal poderiam se reunir. A equipe estratégica o aconselhou a mudar do plano original para usar o plano B. Wang Qilming fez alguns rearranjos, e instruiu o anel de interceptação a deixar uma lacuna. Ao mesmo tempo, Heineken e os outros chegaram à linha de frente. Grande número de soldados reunidos com trajes e equipamentos adequados, veículos blindados com os motores funcionando e soldados de elite aguardando. Como vamos entrar na luta? Sleipwinter perguntou desamparadamente. Heineken franziu a testa e pensou um pouco antes de assentir. Eu não sei. Então por que você está balançando a cabeça? Sleipwinter queria bater a cabeça no chão. Twinkle Frierice de repente apontou para o campo de batalha e gritou, alguém está chegando. Oh merda. Parece um jogador de alto nível. Os outros dois se viraram para olhar na mesma direção. Eles viram um homem musculoso liderar uma equipe de soldados bem armados em motocicletas, blindadas para se separar da tropa principal. Eles aceleraram em direção à base do Star Dragon enquanto desviavam suavemente de todas as balas. Miaux se esquivou de uma série de ataques à sua bicicleta de blindagem pesada, mas inadvertidamente acionou uma mina e sua bicicleta explodiu. Ele começou a correr, a uma velocidade quase tão rápida quanto as motos, através das balas. Sua tarefa era entregar a bomba que carregava para a base do Star Dragon. Os super-humanos geralmente lutam em equipes de assalto nos campos de batalha. Miaux podia ver que os inimigos haviam enviado suas equipes de elite em sua direção. Ele se concentrou sem expressão e ajustou sua energia interior para aguardar para mais tarde. De repente, Miaux sentiu instintivamente que havia perigo iminente. Ele reagiu, extremamente rápido, empurrou com força com as pernas e estava indo mudar de direção. Mas ele não foi rápido o suficiente. Uma bala com a luz azul atrás dela atingiu o pescoço de Miaux pela lateral e causou um enorme respingo de sangue. Ele foi gravemente ferido. Ele gemeu e cuspiu gotas de sangue.
Não havia absolutamente nenhuma cobertura nos campos, sua única opção era continuar correndo, mas o ferimento fez diminuir significativamente a velocidade. Um lutador de combate, que poderia lutar com tiros, foi gravemente ferido com um tiro. Wang Qiming ficou chocado. Não fomos nós. Quem é o atirador? Ele se lembrou do alvo suspeito que havia sido detectado no início e sentiu que o tiro parecia muito familiar. Ele ponderou por 2 segundos e seus olhos se arregalaram. Apenas um atirador de monstro poderia causar danos críticos a um super-humano, o fantasma negro que apenas recentemente se envolveu em atividades subterrâneas. Bala com luz azul, deve ser ele. O que ele está fazendo aqui? Por que nos ajudar? Comandante, o que fazemos agora? Perguntou o vice-capitão. Wang Qiming considerou e tomou uma decisão decisiva. Ele não parece um inimigo. Não se preocupe com ele, foco no combate ao Germinal. Normalmente, as habilidades dos atiradores de elite seriam de uso muito limitado neste tipo de batalha, mas quando super-atiradores como Black Phantom entrassem em cena, seria uma história completamente diferente. O Star Dragon não sabia por que Black Phantom os estava ajudando, mas nem é preciso dizer que isso os ajudou muito. O Gar estava furioso. Um tiro para ferir criticamente Miaux, deve ser aquele maldito fantasma negro. Não faz muito tempo, ele conseguiu a equipe de Freire também. Este monstro deve ter entrado na luta a pedido do Star Dragon. O Gar sentiu uma pressão imensa quando pensou nas estatísticas de mortes do Black Phantom que estavam circulando na Dark Web. Ele havia sido coroado um assassino sobre-humano, muito perigoso. Mesmo que o Gar fosse mais forte que Miaux, ele não queria provar a força do fantasma negro. Confundindo An Xiao com alguém do lado do Star Dragon, o Gar com raiva comandou: Equipe 3, localize e elimine o atirador. Leve as cobaias com você, você deve pelo menos desviar a atenção dele para longe de nós. Um veículo blindado deixou a tropa principal e acelerou em direção ao local de An Xiao. Sublinhado: você causou 1.297 de dano real a Miaux, LV-40. Você danificou criticamente os Miaux. Sublinhado: Miaux entrou em um estado enfraquecido. Todos os atributos diminuíram 50% por 10 segundos. Sublinhado: esse cara é meio tanque. An Xiao ficou surpreso. O dano teórico deste tiro foi de 1.600. Levando em consideração os atributos corporais dos combatentes, seriam cerca de 1.300. Isso nocauteou Baijin, que estava com ele V48, em um acerto, mas Miaux ainda estava funcionando. Os lutadores de combate são realmente muito tanques. Desta vez, Flamingo não foi muito bom, isso apenas aumentou seu ataque em 148%. Seu rifle de atirador Ghost foi atingido em todos os seus atributos após o fortalecimento. Nenhum dos XP ganhos foi para o lixo. An Xiao salvou a XP ou usou para aumentar o nível de habilidades, talentos e equipamentos, que eram a chave para ter um forte poder de fogo. Após seu primeiro tiro, An Xiao ativou uma nova tarefa. Sublinhado: Guerra do Rio Tedramira, MISC. Você se juntou à batalha entre o Star Dragon e a Organização Germinal. Já que você escolheu seu lado, veja o que pode fazer por seus aliados. Sublinhado: esta foi uma missão de classe C. O jogador tinha que matar soldados Germinal e impedi-los de escapar. A recompensa seria baseada no desempenho da tarefa. A recompensa XP não deve ser inferior a 300 mil. An Xiao estava satisfeito por poder ganhar XP sendo intrometido. An Xiao deu um único tiro em Miaux, que não escapou do destino de ser engolido pelas explosões e tiros. Sua morte foi trágica. Isso marcou o fim de um lutador de combate que era ainda mais forte do que Pan Kuang. Os lutadores de combate são ótimos de perto contra poucas pessoas, mas se você quiser lidar com exércitos, mesmo que não seja tecnologicamente avançado, você deve ter pelo menos metade da força de Bennett. An Xiao pensou consigo mesmo. A luta de combate usa energia. Todos querem ser heróis, e o combate permite que os lutadores dominem, quando e onde quiser, sem a necessidade de armas. Porém, mesmo que esse estilo de luta seja muito forte, deve-se ter passado pelo crescimento necessário. A classe C marca esta linha, o limite de nível para jogadores da versão 1.0. Os atiradores enfraqueceram muito a equipe de assalto, que foi capturada pelas tropas contrárias do Star Dragon.
O plano de ataque mal havia começado e já estava falhando terrivelmente com a intervenção de Anchial. Nesse momento, ele percebeu que uma tropa havia se desviado da tropa principal do Germinal e estava se movendo em direção a ele. Ele mudou seu alvo e começou a atirar usando a arma de atirador Rei Falcon. Como Star Dragon também estava presente, Anchial evitou intencionalmente o uso de balas altamente explosivas. Um rifle de precisão só podia causar danos limitados a carros blindados, então Anchial ativou a bateria portátil que havia sido instalada anteriormente. A 300 metros da tropa Germinal, 4 baterias portáteis transformadas em pequenas metralhadoras de cano múltiplo. Eles atiraram rapidamente e alguns dos veículos blindados explodiram no local. Os soldados restantes tiveram que se espalhar e lançar contra-ataques às baterias portáteis. Depois que a equipe se espalhou, a bateria portátil foi muito menos eficaz porque teve que girar e mirar em vez de apontar para um ponto. As baterias portáteis não tinham mecanismos de defesa, mesmo que Anchial usasse platina como material de superfície, e 2 em cada 4 explodiram em pedaços muito rapidamente. No geral, o resultado foi bom. Mais da metade dos veículos foram destruídos e os inimigos foram significativamente enfraquecidos. Nesse momento, as tropas fizeram algo que Anchial não esperava. Abriu a traseira de um dos veículos blindados. 3 humanoides pularam do carro e correram em direção às baterias portáteis em uma velocidade mais rápida que o carro. Eles pareciam realmente estranhos, e Frenzy Edward foi pego de surpresa. O que diabos são essas coisas? Frenzy Edward queria usar a detecção neles, mas foi informado de que ele estava muito longe. Os 3 humanoides eram bem construídos e inexpressivos. Havia uma grande quantidade de articulações e estruturas metálicas dentro dos braços, pernas e regiões da coluna vertebral. O metal foi fixado nos ossos nas articulações, como joelhos e cotovelos. Enquanto corriam, as articulações metálicas teriam sangue escorrendo. Não havia dúvida de que cada movimento iria causar uma grande dor, mas o trio parecia sem emoção, como se não pudesse sentir nenhuma dor. Além disso, havia uma camada de armadura fina crescendo da pele dos humanoides. Anchial reconheceu os humanoides no segundo que os viu. Capítulo 139 Um fantasma negro selvagem. 3. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios O projeto do super soldado da Germinal foi antecipado em um ano. Anchial ergueu as sobrancelhas. Este projeto foi originalmente planejado para criar humanoides com potencial de batalha. Por meio da cibernética de exoesqueletos, eles melhoraram as capacidades físicas dos sujeitos de teste por meio da experimentação. Por meio da força pura da tecnologia, ela sustentava seu corpo físico e, como resultado, guerreiros com o poder de batalha de super-soldados podiam ser produzidos em massa. No entanto, a tecnologia ainda estava em sua infância. O processo foi muito doloroso porque o exoesqueleto teve que ser conectado diretamente aos nervos e várias partes mecânicas tiveram que ser implantadas no corpo para fortalecer o físico. Apenas espécimes experimentados de Valkyria cuja resiliência mental foi fortalecida poderiam suportar tais modificações. No final de tudo, sua sensação de dor desapareceria e eles só se moveriam por instinto. Pelos padrões do Galaxy, era uma técnica de modificação muito pouco desenvolvida e já havia sido eliminada há muito tempo. Mas em Aquamarine, a organização Germinal foi capaz de desenvolver a técnica ainda mais, negligenciando a condição física dos sujeitos de teste. O exoesqueleto não era apenas uma peça de equipamento que podia ser usado externamente, mas também podia ser infundido como parte do corpo. Fazer isso conectaria os nervos à armadura, dando à pessoa maior mobilidade. No entanto, a organização Germinal ainda não desenvolveu a tecnologia até a maturidade. Pela experimentação, eles só conseguiram desenvolver estágios iniciais da tecnologia. Cada um dos principais jogadores do Aquamarine possuía uma ou algumas habilidades avançadas, e integração do nervo era um conhecimento avançado que estava nas mãos do Germinal. A habilidade avançada que Anchial aprendeu foi apenas composição avançada de material. Para que os jogadores da Aquamarine obtivessem o conhecimento de avanço, eles tiveram que dar uma grande contribuição. Após entrar no acampamento, Anchial voltou seu olhar para um futuro muito distante. O conhecimento avançado era muito raro na Aquamarine, mas, a longo prazo, também se podia gastar alguns dólares da Aquamarine para obtê-lo facilmente. Se ele não conseguisse obter outros conhecimentos de avanço da Aquamarine,
Ainda haveria outras oportunidades de fazê-lo no futuro. No plano original, esses super-soldados tinham efeitos especiais, mas os 3 super-soldados experimentais antes dele ainda não estavam completos. Os corpos ainda tinham uma grande quantidade de armaduras térmicas equipadas, e esses 3 estavam usando apenas os exoesqueletos externos para fortalecer seus físicos, que também estavam incompletos. Parece que o projeto experimental de Germinal ainda não amadureceu. Exoesqueletos. Pensando bem, quando estava fugindo do laboratório, deixei um braço mecânico leve para trás. Parece que Germinal o tem usado para fazer experiências. Os olhos de Anchial brilharam. Tal pensamento não era sem razão. Os braços mecânicos dos 3 sujeitos de teste se assemelhavam ao braço mecânico leve. Eles eram muito resistentes e até tinham escudos dourados extensíveis embutidos que podiam bloquear os tiros disparados pelas baterias portáteis. Os 3 sujeitos de teste separaram-se dos veículos e começaram a espalhar o poder de fogo das baterias portáteis. Os 3 se aproximaram com sucesso da bateria portátil, bombardeando-a com incontáveis ataques usando seus punhos envoltos em uma armadura de exoesqueleto. O exoesqueleto enraizado nas juntas soltou fumaça. À medida que usavam mais energia, eles destruíam instantaneamente a bateria portátil, fazendo-a cair para o lado ao se abrir. Depois de retirar as baterias portáteis restantes, os 3 correram em direção a Anchial, cada passo movendo 7 a 8 metros à frente, com uma esmagadora intenção de matar totalmente dirigida a ele. O olhar de Anchial permaneceu imperturbável enquanto ele puxava seu tabulete, rapidamente liberando outra arma escondida. O trailer balançou violentamente quando 2 rovers de segunda geração correram para o lado de Anchial. Instantaneamente, eles ativaram Furious Fusillade. Com as 2 mãos, a metralhadora lançou seus disparos, enquanto seus peitos disparavam mísseis mini-foguetes, devastando os 3 sujeitos de teste. O dano foi causado pesadamente, mas foi quase totalmente bloqueado pela armadura de exoesqueleto, com apenas sua resistência diminuindo. As estatísticas dos 3 sujeitos de teste também foram expostas. Sublinhado com base no seu nível, você adquiriu as seguintes informações. Sublinhado corpo experimental de super soldado, 042, nível, 40 aulas, agente especial, NV.10, equipamento de máquina de baixo nível, LV.30, taxa de conversão de resistência à saúde 1.10, atributos, 51 STR, 54, Dex, 70, 80, END, 25 INT, 8 MIS, 4 graus Celsius. H.A, 6 Look Energia, 0 Classificação de Energia, 500 grau, e pontos de saúde, 534 650 Status, modificações violentas, ponto de saúde menos 150, resistência a menos 10 habilidades, resiliência espiritual de baixo nível, mais 3 resistência psicológica, treinamento eficaz, mais 100 pontos de saúde, imunidade à dor, as lesões não afetam a capacidade de combate habilidades. Combate corpo a corpo básico NV.7, tiro básico NV.5, captura LV.3, tiro preciso LV.1 equipamento, sublinhado braços de exoesqueleto do guindaste, braços mecânicos leves, equipados com escudo dourado extensível. Grau, branco estatísticas básicas, danos, 32 a 45, defesa, 20 a 24, nível de potência, 45, resistência, 250 efeito de habilidade, mais 8 de força sublinhado perna de energia do predador. As pernas leves do ciborgue aumentam a velocidade de corrida. Grau, cinza estatísticas básicas, danos, 27 a 31, defesa, 15 a 18, nível de potência, 53, resistência, 230 efeito de habilidade, mais 8 destreza sublinhado insertos de armadura incorporados P2, ouro leve implantado na pele, fornece alguma habilidade defensiva. Grau, cinza estatísticas básicas, defesa, 15 a 20 resistência, 500 sublinhado. As estatísticas dos 3 sujeitos de teste foram consideradas extremamente baixas para LV40. Com um nível tão alto, mas as estatísticas de nível baixo, isso significava que eles não tinham potencial. Individualmente, seus pontos de saúde eram muito baixos, mas a defesa e a resistência fornecidas pelo exoesqueleto foram capazes de reduzir em grande parte os danos ao corpo.
Anchial fez alguns cálculos e percebeu que este conjunto de armadura de exoesqueleto fornecia 1460 pontos de resistência e quase 100 pontos de defesa. Esse foi o efeito devido ao equipamento. Se eles apenas olhassem para os pontos de saúde, alguém pensaria que era apenas uma armadura vestida inútil. Os rovers de segunda geração dispararam várias balas, que tiraram apenas 1/5 de sua barra de saúde. Anchial percebeu que corpo experimental, 044, estava na verdade em LV-45, e suas estatísticas estavam em um nível ainda mais alto que seus dois homólogos. Talvez ele fosse o líder dos três. Enquanto isso, a equipe de veículos de Germinal circulou de volta. Com o poder de fogo dos dois robôs, era difícil monitorar os dois lados. Anchial tomou uma decisão, imediatamente. Peguei a pasta com a marca do triângulo vermelho do trailer. Eu tenho algo que quero que você faça. Frenzy Edward imediatamente cumpriu as ordens, carregando a pasta na mão. Dentro estava uma bomba com enorme poder destrutivo. Anchial rabiscou rapidamente a tarefa e jogou-a de lado. Sublinhado, sacrifício bravo, pegue seus sonhos não realizados e explodem faíscas gloriosas. Sublinhando Frenzy Edward inconscientemente engoliu sua saliva. Vá em frente, jovem. Vou deixar o palco para você, Anchial comentou casualmente, enquanto continuava a bombardear a cobaia com ataques. Eu entendi. Frenzy Edward apertou sua mandíbula. As recompensas da tarefa eram extremamente atraentes e poderiam definitivamente compensar a pena de morte. O reforçado Rei Falcon lançou uma série de tiros, deixando buracos de bala nos corpos dos três sujeitos experimentais. As habilidades agressivas de Anchial já haviam atingido o nível máximo. Através das rachaduras no exoesqueleto, ele causou dano direto na carne. Seus ataques foram certeiros, restringindo os três assuntos de teste. Logo, o número 042 foi atingido em seus órgãos vitais pela enxurrada de ataques. Sua barra de saúde caiu para 0 quando ele caiu no chão, morto. Os outros dois, no entanto, não se importaram com a morte de seu aliado, continuando a atacar. Do outro lado, o outro caminhão militar aproximou-se rapidamente deles. Anchial redirecionou o rover de segunda geração para lá, abrindo fogo contra vários veículos militares. O fogo compactado deixou listras vermelhas entre eles, como se fosse um arco-íris que os ligasse. A resistência do rover caiu rapidamente. Vendo que eles não poderiam resistir aos ataques, Anchial comandou o rover para mergulhar na equipe e executar a função de autodestruição. O inimigo, incapaz de reagir a tempo, foi envolvido em chamas que engoliram vários veículos enquanto uma série de explosões se seguiram. Ambos os lados foram dizimados ao mesmo tempo. Com a perda de dois rovers de segunda geração, Anchial permaneceu imperturbável. A guerra baseada em tecnologia era exatamente assim, queimando dinheiro. Mas ele era realmente generoso. Se fosse outro jogador, eles definitivamente não suportariam fazer tal coisa. No entanto, Anchial tinha todo o dinheiro de que precisava. O rifle de precisão tinha um limite para sua velocidade de disparo. Finalmente, as duas cobaias estavam a 50 metros dele. Frenzy Edward se lembrou do conteúdo da tarefa. Firmando seu coração, ele saltou para a frente, lançando-se sobre o número 043 quando um punho perfurou seu peito. Ele cuspiu a boca cheia de sangue e cerrou os dentes ao ativar a bomba na pasta. Estrondo. Uma mini nuvem em forma de cogumelo subiu aos céus. A onda sufocante de ar quente, misturado com poeira, explodiu, e o Anchial totalmente equipado foi respingado de sujeira. Através da fumaça, o debilitado corpo experimental no 044 correu novamente. No momento em que ocorreu a explosão, o número 043 estava à frente dele na corrida e explodiu no nada. O Nu 044 imediatamente caiu no chão e ainda era capaz de se mover enquanto seu olhar gotejava com sede de sangue. Com apenas os últimos 10 metros restantes, em um segundo, ele seria capaz de alojar seu punho de aço naquele atirador asqueroso. Naquele momento, Flamingo terminou seu tempo de espera. Anchial repentinamente jogou o falcão vermelho para o lado, recarregou o atirador Ghost enquanto ele ativava sobrecarga, reforçando com vontade flamejante, e atirou. A bala, com uma luz azul atrás dela, desapareceu de vista quando atingiu a cabeça do Nu 044. O sangue jorrou como uma flecha, deixando uma linha fina e longa de sangue no número 044 sublinhado.
O número sublinhado 044 deu vários passos à frente sem perder o ímpeto. De repente, seu corpo se inclinou, caindo aos pés de Anchial. Só mais um passo e ele poderia alcançar Anchial. Seus olhos imóveis tinham um traço de má vontade. Essa cena era familiar demais para Anchial. Lutando com um mecânico, a distância sempre foi o fator determinante entre uma vitória ou uma derrota. Muitos outros inimigos haviam caído antes de atingir seu alvo, exatamente assim. É uma vergonha. Mesmo se você conseguisse me envolver em um combate corpo a corpo, você não teria sobrevivido. Anchial balançou a cabeça. Ainda havia muitos cartões que ele ainda não havia mostrado. Essas cobaias, imaturas, estavam longe de ser compatíveis. Sublinhado, segundo avanço, progresso atual, 3 sublinhado. A batalha desta vez pode ser considerada uma luta fácil. Soldados de linha de montagem produzidos em massa eram os inimigos mais fáceis de enfrentar. Ainda mais 2. Anchial estreitou os olhos. Ele só precisava de mais 2 mortes de nível superior antes que pudesse aumentar sua classificação. A interface exibia um mar de XP, e ele estava ansioso para aprimorar suas habilidades. Frenzy Edward sacrificou sua morte virgem. 10 segundos depois, ele foi reanimado ao lado do trailer. Olhando para as recompensas da missão e a experiência de matar o inimigo, ele não conseguiu conter o sorriso. A equipe germinal que viera para interceptá-lo havia sido eliminada. Os campos de batalha aquecidos já estavam no auge de sua batalha. Os soldados de infantaria de Star Dragon e Germinal foram massacrados. A batalha estava paralisada e uma bagunça completa. Anchial lançou alguns olhares e decididamente sabia que não teria mais a chance de interferir. Depois de contemplar por 2 segundos, ele rapidamente tomou uma decisão. Ele acenou para sua ridente espada, frenética, entrar no carro. O veículo continuou a viajar, circulando em torno do calor da batalha, e se dirigiu na direção do rio Tedramira. Ponto. Nos campos de batalha, Sleepwinter zombou. Será que vi isso direito? Aquela espada frenética. A batalha de Anchial foi muito visível. Eles viram a identificação de Frenzy Edward flutuando acima de sua cabeça e tiveram um choque. Twinkle Friedrich estava perplexo, até a fria e orgulhosa Heineken estava de boca aberta. Sleepwinter lembrou que mesmo nos exames internos, Frenzy Edward rejeitou sua boa vontade e não entrou no exército Star Dragon. Então, como ele poderia estar no campo de batalha agora? E ao se autodestruir, ele derrotou um monstro de alto nível. Eles viram tudo acontecer. Se meus olhos não pregaram peças em mim, aquela pessoa vestida de preto que ele está seguindo era o fantasma negro, que apareceu há um tempo atrás na montanha Bighorn. Heineken disse de repente. Você tem certeza sobre isso? Sonolento Inter perguntou. Eu gravei a batalha inteira agora há pouco. Basta assistir e você saberá, disse Twinkle Friedrich. Sleepwinter parecia um pouco deprimido. Frenzy Edward e os 3 começaram com o mesmo pé, mas agora ele parecia ter ficado muito à frente deles. Isso fez Sleepwinter se sentir um pouco pressionado. E curioso também. Não admira que ele não quisesse se juntar a nós durante o beta interno. O que exatamente aconteceu com Frenzy Edward? Por que ele está com o Black Phantom? Capítulo 140, Bakup Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. A batalha estava sendo travada no rio Tedramira. Isla foi responsável por proteger as águas. Uma formação naval estava estacionada no estuário, e uma grande parte deles eram navios de guerra carregados com artilharia de grande calibre. A marinha germinal foi bombardeada a uma distância de mais de 10 quilômetros. O poder de fogo dos canhões poderia alcançar 16 quilômetros, perfurando o ar em alta velocidade, formando uma parábola no céu noturno. Isso trouxe danos significativos para a frota germinal. Os destroyers da formação lançaram vários mísseis teleguiados no início da batalha, mas foram interceptados pelo canhão da frota germinal no ar. Eles agora eram inúteis. Tudo o que podiam fazer era manter a linha de defesa. A nave de comando, Citer, posicionou-se no centro da formação. O inimigo está a cerca de 12 quilômetros de distância das minas de água perto da saída do mar. Não dê ao inimigo nenhum tempo para escapar da armadilha. O almirante de Citer atribuiu as tarefas de maneira rápida e decisiva. As unidades de Air, Carp e Shark foram pré-carregadas com torpedos. Espere a entrada do germinal e então atire. Alimente-os com uma rodada de poder de fogo. Quanto à formação do ataque,
Mantenha a intensidade do poder de fogo, nenhuma mudança. Scanners de sonar tomam nota das águas circundantes. Pode haver uma chance para os reforços germinais aparecerem. Informe os homens do Star Dragon para liberar algumas unidades de infantaria sempre que necessário. Atrase o tempo da Marinha Germinal. Transfira esta mensagem para o comandante do Star Dragon. Precisamos que suas tropas de assalto estejam de prontidão. Do outro lado, as tropas desdobradas para combater a batalha cercaram e perseguiram a frota germinal. Usando bombas como sua principal forma de ataque, isso causou alguns problemas para a frota germinal. Devia haver algumas balas de canhão da sorte que escaparam do fogo de interceptação e, quando isso aconteceu, 3 de seus navios afundaram. Como o objetivo principal da frota era evacuar, seu armamento não era suficiente para travar uma guerra. Eles não foram nem mesmo capazes de travar os navios de guerra de alta velocidade, muito menos tentar causar qualquer dano. No entanto, Germinal ainda tinha um plano próprio. Um caça-jato despejou outra onda de munição e, enquanto o piloto se preparava para fazer outra rodada, uma mortalha de névoa escura explodiu ao redor dele de repente. Uma figura apareceu do nada. Era um demônio com sombra escura e brincos de orelha, com uma lâmina afiada na mão. Ele rapidamente cortou a garganta do piloto, espirrando sangue na janela. O caça-jato caiu na água com o cadáver do piloto. O demônio sorriu friamente e desapareceu, deixando apenas um traço de névoa negra. Capacidade de teletransporte. Renate, diretora executiva da organização Germinal. Ila subiu na proa do navio. O vento soprava por aquele cabelo ruivo dela. Ela respirou fundo, erguendo as 2 mãos como se adorasse o sol. O ar cinzento fluiu lentamente dos cadáveres frescos no campo de batalha. Ele veio de todas as direções e formigou os 5 sentidos de Ila. Seu rosto ficou vermelho como se ela tivesse respirado o remédio de Deus. Ela fechou os olhos e os abriu ainda mais largamente do que antes. Uma onda sonora invisível subiu de seus pulmões para a garganta, e ela gritou. Foi como o grito agudo de um fantasma. Os olhos dos pilotos no céu explodiram, seus ouvidos sangrando. Seus cérebros foram abalados em um estado de confusão. Os pilotos caíram um após o outro como pipas quebradas, batendo no solo e na água. Eles foram fritos em bolas de fogo. Uma zona de exclusão aérea se formou no céu, e a formação do caça-jato foi derrubada sozinha por Ila. Os caças restantes receberam ordens e recuaram às pressas. Essa foi a terrível ameaça das operações militares. Eles exigiam pessoas para operar as máquinas. Se o operador estava muito fraco, a ameaça de morte de Ila poderia perturbar sua mente. Os avanços tecnológicos da Aquamarine não foram muito contra as habilidades de perturbação mental de Ila. Apenas alguns drones de reconhecimento continuaram a rastrear e observar o céu. Renate se teletransportou para o lado de Ila, esfregando dolorosamente a cabeça com uma das mãos. Seu nariz estava sangrando e ele tinha uma expressão sombria. Você estava tentando me matar também? Ila deu-lhe um ombro frio, recusando-se a responder. Renate só conseguiu engolir o fôlego, sem ousar provocá-la. Na sala de comando, Liu realmente não prestou muita atenção à batalha. Ele olhou para o relógio e sussurrou para si mesmo, está quase na hora. A infantaria da organização Germinal havia rompido a linha de defesa e agora estava se aproximando rapidamente de seu destino pretendido. Exército de Star Dragon executado de acordo com o plano. Eles abriram os portões para permitir que a água jorrasse. Eles queriam que fosse uma batalha naval. Ila assumiria o confronto depois que as unidades de infantaria embarcassem em seus navios. Essas unidades de infantaria seriam inúteis em uma batalha naval. Eles também se tornariam um fardo. Eles estavam reduzindo seu número de mortos, mas também se enfraquecendo. Havia um novo tipo de míssil no navio destruidor que poderia cruzar e se dividir e evitar tentativas de interceptá-lo. No exato momento em que a frota de Germinal e sua infantaria se unissem, eles disparariam, e um disparo causaria muitas mortes à frota de Germinal. As tropas germinais então começariam a fugir. As unidades de emboscada da Divisão 13 então embarcariam na nave e matariam todos a bordo. Essa foi a próxima etapa do plano. No entanto, na realidade, as coisas nunca correram conforme planejado. Acidentes estavam prestes a acontecer. Dududu. As sirenes pungentes na nave de comando de Isa soaram. O radar detectou dezenas de alvos se aproximando em alta velocidade debaixo d'água. Torpedo fantasmagórico.
De onde veio? Era tarde demais para interceptá-lo. Um navio de guerra perto do porto explodiu, o fogo jorrando por toda parte. Os oficiais de alta patente de Isla estavam prestando muita atenção à batalha. As formações navais os deixaram extremamente furiosos. Submarinos anti-sonar? Como o sinal não soou nada. A que distância está ao alcance do inimigo? Esses só poderiam ser os submarinos da Germinal. De onde eles vieram? Será que Germinal havia planejado isso o tempo todo, para retirar algumas tropas de André? Ou havia uma base secreta em uma ilha próxima? Não importa o motivo, o inimigo tinha reforços, e agora eles precisavam lidar com a situação inesperada. Onde estão nossos submarinos? Os oficiais de Isla rugiram. Eles haviam planejado vários submarinos nas proximidades como apoio e os ativaram imediatamente, para procurar os submarinos inimigos. A marinha sofreu pesadas perdas e estava ocupada cuidando de reparos de emergência. Eles não podiam prosseguir com os ataques de mísseis. Isso causou interrupções estratégicas e a situação estava ficando fora de controle. A frota do Germinal aproveitou esta chance. Eles mudaram sua formação. O navio navegou até a costa, abriu e baixou as ripas, fornecendo uma ponte para as tropas terrestres cruzarem. A borda da popa arrastou-se ao longo da costa da praia. Esse método trazia um grande risco de encalhar o navio. Outros navios lançariam um gancho para ligar o navio. Dessa forma, mesmo que o navio ficasse preso, ele poderia ser puxado de volta para o mar a qualquer momento. A raiz da confiança de Liu veio de sua equipe de submarinos. Eram reforços que as forças de Germinal haviam convocado desde o início. Eles confiaram nesta emboscada, quebrando o bloqueio e a formação estratégica de Isla. A fim de romper a emboscada de Star Dragon, o Gar havia perdido mais da metade das tropas, e quando esta oportunidade surgiu, ele imediatamente ordenou que a equipe acelerasse e corresse em direção à barcaça. As tropas de assalto de Star Dragon, que estavam de prontidão, ficaram ansiosas. Eles seguiram o plano de Isla de lançar uma rodada de mísseis antes de avançar. Se não houvesse essa ligação, apressar-se seria simplesmente equivalente a cometer suicídio. O que devemos fazer? Se esperassem mais e as forças da organização Germinal conseguissem se unir com sucesso, não haveria mais chances. As tropas de assalto eram todas da Divisão 13. Da Star Dragon. Todas eram especialistas e elites. Eles podiam ouvir o comando de seu superior. Foi apenas uma palavra? Frente. Não houve hesitação. As equipes de assalto avançaram. A marinha de Germinal disparou uma rodada de mísseis de uma vez, e as tropas de emboscada abriram caminho através do tiroteio. Fogos de artifício acenderam ao lado. Seus camaradas caíram e explodiram, mas eles permaneceram imperturbáveis. Eles não tinham medo, como um soldado, eles sempre seguiram ordens. Mesmo que fosse um magma na frente deles, eles ainda teriam que pular. Foi com essa vontade de aço que Star Dragon se destacou entre centenas de países desde o início, tornando-se um dos últimos 6 vencedores.